É só. Muito obrigado. Bom, senhores deputados, eu queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas ao Sr. Almirante António Silva Ribeiro, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, saudar a pronta disponibilidade para aqui estar nesta audição que é efetuada a requerimento do Partido Socialista. O modelo da audição assente numa grelha de tempos de 5 minutos para cada grupo parlamentar, à qual, a cada intervenção, o Sr. Almirante responderá utilizando o mesmo tempo individualmente, a seguir à intervenção de cada deputado. Se não é 5 minutos, é 6, desculpe, chama-me ali a atenção e bem o Sr. Deputado, Diogo Leão. Depois dessa primeira ronda por todos os grupos parlamentares, iniciar-se-á uma ronda de 2 minutos para os deputados que queiram colocar alguma questão que entendam necessária e o Sr. Almirante responderá por conjunto no somatório do tempo. A primeira intervenção caberá ao Sr. Deputado Diogo Leão, que, uma vez que foi o Partido Socialista o requerente da audição, pelo que, com a licença do Sr. Almirante, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Diogo Leão para iniciarmos a audição. O Sr. Deputado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Almirante, Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, aceito a estima do Grupo Parlamentar do Partido Socialista pelo facto de se encontrar aqui conosco. Creio que as razões e fundamentações para que o PS tenha requerido a audição do Sr. Almirante neste momento são por demais evidentes. Vivemos um momento inédito em Portugal e no mundo e é bastante útil que a Comissão de Defesa Nacional possa contar com os contributos e avaliações do principal chefe militar do país, sendo que o Sr. Almirante é o comandante operacional das Forças Armadas e é o primeiro responsável pelo cumprimento das missões das Forças Armadas, quer no plano interno, quer no plano externo. E nesse decurso, permita-me que expresse desde já ao Sr. Almirante o alto apreço com que os deputados do Grupo do Partido Socialista encaram o elevado contributo que os militares prestam diariamente em todo o país na prevenção e combate à pandemia. Na audição recente do Sr. Ministro da Defesa Nacional foram conhecidos distintos resultados da ação das Forças Armadas como retaguarda do nosso Sistema Nacional de Saúde e constatamos que têm estado simultaneamente na vanguarda no que toca ao apoio às populações. E por isso permita-me que hoje lhe coloque, Sr. Almirante, algumas reflexões e questões mais conceptuais e mais estratégicas, quer no plano global, quer no plano nacional. À data de ontem, 20 de abril de 2020, registavam-se quase 2,5 milhões de infecções por Covid-19 em todo o mundo e, até porque as consequências da pandemia não serão apenas humanitárias, sociais e económicas, diria que é provável que a curto e médio prazo também se façam sentir a nível europeu e internacional em termos geopolíticos e geoestratégicos, afetando a nossa segurança coletiva, a paz e os direitos humanos. Pese embora os apelos da Organização das Nações Unidas para um cessar-fogo global que permitisse a contenção da pandemia, a realidade tem, por enquanto e infelizmente, mostrado poucos progressos nesse mesmo sentido. Com as democracias europeias e atlânticas menos vigilantes e menos disponíveis para o emprego diplomático e militar, por estarem focadas nos seus cenários nacionais e na vertente humanitária, e até porque temos que contar com o poder de fiscalização das opiniões públicas, que é bastante possível que se mostrem mais relutantes ou até mesmo contrárias durante a pandemia para sancionar respostas ditas de hard power, não considera o Sr. Almirante provável a possibilidade de escalada de alguns conflitos. As notícias dão conta de determinados Estados, em determinadas regiões, dou o exemplo da intervenção turca na Líbia, que têm aproveitado variáveis decorrentes da pandemia para potenciar as ações militares. Isto pode também acontecer na Síria, no Iémen, em alguns territórios da África e do Médio Oriente, onde nós temos forças nacionais destacadas também, mas também em regiões mais próximas, como é o caso do leste da Europa, onde se destaca a situação da Ucrânia, que já contou desde o início deste ano com cerca de 250 baixas militares, entre
entre feridos e mortos. Perante esta brevíssima reflexão, perguntava-lhe como é que o Sr. Almirante vê a evolução geoestratégica europeia e mundial à luz dos cenários da pandemia. Outra questão que colocava ao Sr. Almirante e que surge nos mesmos contornos é sobre a oportunidade que a pandemia pode significar para organizações terroristas, que ao alimentarem-se do caos, do fanatismo, da eventual fraqueza de alguns Estados em lidar com a pandemia, podem representar, a nosso ver, um risco acrescido. Veja-se a situação do norte de Moçambique, onde as incursões de grupos terroristas islamizados não são novas, mas nos últimos 2 meses temos visto um intensificar muito significativo de ataques, inclusive duas capitais de distrito. Enfim, este exemplo está dentro do que nós chamaríamos, ou eu chamaria, a geografia sentimental também da CPLP, creio que merece particular atenção no âmbito da nossa cooperação no domínio da defesa. Considera o Sr. Almirante que existem oportunidades e riscos acrescidos associados ao terrorismo que podem ser potenciados durante a pandemia? Já no plano interno, nacional, o estado de emergência foi renovado na passada semana por mais 15 dias. É inegável que mesmo antes deste período as Forças Armadas têm dado um alto exemplo de dedicação ao país. O que lhe pergunto, Sr. Almirante, é em que cenários é que trabalham neste momento as Forças Armadas em relação à pandemia e que nível de resposta ou prontidão estão previstos, respectivamente, para cada um desses cenários, isto é, até onde pode ir o envolvimento das Forças Armadas e, concretamente, em termos práticos, o que poderá significar um maior envolvimento das mesmas no combate à pandemia. Estas questões prendem-se naturalmente também com avaliações de necessidade e de proporcionalidade. Estamos todos cientes disso, mas perguntava-lhe se considera útil, eventualmente, ou até mesmo necessário, um reforço da presença das Forças Armadas no momento presente ou a curto prazo e em que medida, no seu entender, poderia ser ou não uma mais-valia. Outra questão que eu julgo que todos nós aqui na Comissão temos sensibilidade e partilhamos são as necessidades das próprias Forças Armadas. Em termos de efetivos militares e de recursos humanos dos ramos, fora as necessidades conhecidas e que já vêm de longe, considera que a Covid-19, o impacto da Covid-19 poderão surgir dificuldades para cumprir todas as missões, penso, por exemplo, nas Forças Nacionais Destacadas, ou considera que as Forças Armadas são capazes de minimizar, como têm conseguido, o impacto do vírus nas fileiras e continuar a cumprir as missões, mesmo com esforço, como até aqui têm feito. 2 questões para terminar, Sr. Presidente. A primeira sobre os voluntários que estão prontos a servir ao lado das Forças Armadas. Neste momento julgo que se contam mais de 7.000 homens e mulheres que aderiram ao apelo lançado pelo Sr. Almirante. Perguntava-lhe quantos voluntários estão efetivamente a servir, em que condições e em que situações prestam o seu contributo. E uma última questão sobre as regiões autónomas, que pela sua natureza e condição atlântica têm especificidades. Diga, Sr. Presidente. Termine mesmo, só favor. As regiões autónomas que pela sua natureza têm condições próprias. Perguntava-lhe somente como está a ser feita a coordenação entre os comandos militares dos Açores e a Madeira e as autoridades regionais no que toca a apoiar as necessidades. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Agradeço o seu poder de síntese. Sr. Almirante, faz favor, tem a palavra para responder. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo todos os seus deputados. É com grande satisfação que aqui estou mais uma vez. Vejo que a Comissão foi bastante renovada. Alguns deputados já há muitos anos são membros, mas há também outros deputados, e que é a primeira vez que eu tenho o prazer e o privilégio de estar aqui com esta Comissão. E passando a responder às questões do Sr. deputado Diogo Leão, o que é que esta pandemia vai provocar? Vai provocar, não tenhamos mínima dúvida, uma alteração profunda da conjuntura internacional, e não é só do ponto de vista económico, nem sanitário. Basta nós analisarmos o efeito das pandemias ao longo da história e começarmos desde o tempo medieval, da peste negra até agora, para verificarmos que as pandemias foram sempre momentos de viragem que tiveram influência económica profunda, tiveram influência também ao nível da segurança, porque desencadearam conflitos e também provocaram mortes. E as mortes decorreram não só das pandemias, mas decorreram das crises económicas, das fomes que provocaram,
e também das guerras que desencadearam. É claro que isto não se vê de um momento para o outro. Eu fiz esse estudo, já o tinha feito, por razões que os seus deputados conhecem, pela minha vida académica, e normalmente a seguir estas grandes pandemias o que é que se vê? Aquilo que nós normalmente chamamos os cavaleiros do apocalipse, juntarem-se energias, os quatro. E isto demora normalmente 2 décadas e, portanto, nós vamos ter uma transformação nas próximas décadas. É claro, o que vamos ver neste momento são os grandes problemas do desemprego, tudo o que é associado à crise económica. Mas vamos também ver novos atores a ressurgirem. Portanto, temos que estar muito atentos a isto. E neste contexto há uma área de preocupação muito grande para nós, que tem a ver com Moçambique. Aquilo que está a passar em Moçambique, não sei se é do conhecimento dos seus deputados, é que o Daesh já penetrou em Moçambique, tem assassinado dezenas, centenas de pessoas, fruto desta situação de instabilidade relacionada com a própria pandemia, mas já vinha de antes da pandemia. Portanto, nós precisamos estar atentos a estes movimentos do terrorismo, mas também de outros atores que vão surgir e vão perturbar a paz internacional. E neste campo, para além do terrorismo, gostava de salientar aquilo que se passa ao nível da guerra no campo da cibernética. Já todos vimos que nesta crise começaram a acontecer ataques. Nós tivemos a EDP, que foi atacada, e temos na nossa capacidade de monitorização que temos nas Forças Armadas de ciberdefesa, temos notado um grande incremento destes ataques e tentativas de penetração nos sistemas informáticos. Ora, basta fazer um raciocínio muito simples, que é este. Se a nossa vida está cada vez mais assente no teletrabalho e nas comunicações que usam as redes da internet, é evidente que todo o crime se vai centrar aí, ou muito dele se vai centrar aí. E, portanto, a grande preocupação que nós temos neste momento nas Forças Armadas é garantir a preservação dos nossos sistemas e evitar que este crescimento que tem havido de ataques no campo da ciberdefesa, mas também da contra-informação, também na área do lançamento de campanhas de desinformação, que são nítidas, os seus deputados têm visto isso nos órgãos de comunicação social, a falarem desses assuntos, de diversos articulistas, e, portanto, o que esta crise vai desencadear, até pela maneira como transformou a nossa forma de viver, e isso vai ter consequências nas próprias empresas, e as empresas, evidentemente, se vão organizar cada vez mais para o teletrabalho, e os Estados que vão também, porque esta crise não vai, como todos nós sabemos, não vai terminar daqui a um mês, não é pela abertura da economia que se vai resolver a crise. Estas crises normalmente duram cerca de 2 anos, e depois os impactos que têm duram 2 décadas. E é durante esse período que nós vamos ter que estar muito atentos àquilo que se vai verificar. Os grandes desafios são exatamente esse do recrudescimento do terrorismo e do recrudescimento das campanhas, das ações no campo dos ciberataques, e que vão implicar que os Estados, as empresas, todos nós tenhamos mais precauções nesse contexto. Do ponto de vista interno, os cenários de resposta. As Forças Armadas respondem àquilo que são as orientações do Governo. E nós temos respondido, e até posso deixar aos senhores deputados, a lista das nossas ações, a todas as solicitações da Proteção Civil, do Ministério do Trabalho e da Segurança Social e do Ministério da Saúde. E a nossa resposta tem sido exemplar, eu depois posso detalhá-la noutra intervenção, tenho aqui esses dados todos, mas temos feito tudo aquilo que nos tem sido pedido. Se podíamos fazer mais, ou outro tipo de exigências, como todos sabem, as Forças Armadas planeiam para aquilo que é mais provável, mas também planeiam sempre para aquilo que é mais exigente. Portanto, se os senhores deputados me perguntarem, os senhores almirantes já têm um plano, se for necessário apoiar as forças e serviços de segurança, já o tenho há mais de um mês. Agora, evidentemente, isto não é para andar a discutir na praça pública. Isto é para ser tratado entre a minha pessoa e a pessoa da senhora Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna. Se as forças de segurança necessitarem desse apoio,
As Forças Armadas estão perfeitamente preparadas para apoiar dentro daquilo que são as orientações que estão estabelecidas no documento de articulação entre as Forças Armadas e as Forças e Serviços de Segurança. Se me perguntar, mas acha que no momento presente foi necessário? Não foi. As Forças de Segurança têm cumprido as suas missões com total à vontade e sem necessidade de contributo das Forças Militares. Nós temos-nos centrado naquilo que tem sido verdadeiramente necessário, é apoiar o Ministério da Saúde, apoiar o Ministério do Trabalho e da Segurança Social. É isso que temos feito e criar um conjunto de capacidades logísticas nos hospitais, nas prisões, nas câmaras municipais, nos órgãos de proteção civil, de forma que todo o sistema funcione harmoniosamente. Foi esse o nosso principal esforço até agora. Muito obrigado. Não falei das regiões autónomas, se o Sr. Presidente... Responde numa outra ocasião, Sr. Almirante, para nós tentarmos manter aqui alguma disciplina de tempo para podermos acabar a reunião no horário. É o Sr. Deputado Fernando Negrão que vai usar a palavra no PSD. Então, se faz favor, o Sr. Deputado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Sr. Almirante Silva Ribeiro, saúdo e saudando a si, obviamente que saúdo as Forças Armadas. E pelo que tenho acompanhado, não só dentro nesta casa, não só eu, mas também muita gente, eu diria que no momento que atravessamos com este surto epidémico, felizmente as Forças Armadas estão em boas mãos. Senhor Almirante, nós bem sabemos que as Forças Armadas, a intervir, o farão sempre em situação limite. Embora, politicamente, tornou-se quase um lugar comum dizer-se que nós estamos em estado de guerra. Eu recordo-me que há cerca de 7 anos, em Bruxelas, depois de um ataque terrorista, eu vi as Forças Armadas, juntamente com as Forças de Segurança, na rua, armadas e sem causar qualquer escândalo. Mas mais importante do que isso é realçar que nós temos, de facto, um povo que antes das decisões políticas e das decisões técnicas, resolveu confinar-se porque percebeu o que se estava a passar. E temos um Serviço Nacional de Saúde, ou um Sistema Nacional de Saúde, de onde destaca o Serviço Nacional de Saúde, cujos profissionais têm dado um exemplo de abnegação, de espírito de sacrifício, que, obviamente, nem todos estariam à espera, mas tem sido um exemplo. E temos um sistema de segurança, cujos agentes têm conseguido combinar a capacidade de decisão com pedagogia, no sentido de que as decisões sejam compreensíveis para o cidadão comum. As Forças Armadas, só por existirem, Sr. Almirante, já é um elemento de descanso para todas as populações. E isso vê-se, por exemplo, ouviu-se e tem-se visto e continua-se a ver na desinfecção de lares de idosos, na distribuição de refeições aos sem-abrigo, no transporte de material de saúde, no transporte de caixões, na produção de equipamentos e na inovação científica. E isto é um exemplo daquilo que são as Forças Armadas em Portugal e que nunca é demais realçar. Sr. Presidente, Sr. Almirante, após a recente audição que teve com o Sr. Presidente da República, Belém fez publicar no site uma pequena nota que a determinada altura diz o seguinte: foi analisado um possível maior envolvimento dos militares. E fim de citação. O que poderia acontecer, isto sou eu já a dizer, nas cercas sanitárias ou na fiscalização e controle das fronteiras, sempre com as forças de segurança. O que eu lhe pergunto, Sr. Almirante, é se há alguma previsão de que isso possa vir a acontecer, em que situações e, ligada a esta questão, se há alguma novidade no que respeita à organização das brigadas de desinfecção, à reorganização das brigadas de desinfecção, e se a reserva de material de proteção existente é para quanto tempo e se prevê o aumento desse tempo. Para a atividade das Forças Armadas, Sr. Almirante, foi acionado um mecanismo de ligação das Forças Armadas à sociedade civil no sentido de procurar voluntários. E num curto espaço de tempo teve a oferta de 7.800 civis, o que é notável. É notável. Número expressivo e que se traduz o reconhecimento da sociedade portuguesa relativamente às Forças Armadas. E a pergunta que faço é: qual a razão que levou a desencadear esta campanha de voluntários?
E a segunda, se forem chamados a um maior nível de atuação, se têm recursos humanos suficientes. No que respeita à articulação com outras entidades, pergunto-lhe, Sr. Almirante, tem existido colaboração mais estreita com o Sistema de Segurança Interna na pessoa da sua Secretária-Geral? Eu sei que há contactos desde sempre, desde que temos um Sistema de Segurança Interna organizado, com as várias forças e serviços de segurança. Mas, dada a situação que atravessamos, o que lhe pergunto é se intensificaram esses contactos com o Sistema integrado de segurança interna. Uma vez que, em termos de criminalidade, nestas alturas, a criminalidade organizada, por exemplo, e o terrorismo, como já aqui foi falado, aumentam e são aproveitadas as respectivas circunstâncias. Uma outra pergunta: como avalia o papel das Forças Armadas na articulação com a proteção civil? Isto porque, a breve trecho, nós entraremos na altura dos fogos. E teremos duas realidades que serão duas realidades difíceis para o país: o do surto pandémico e dos incêndios. E eu pergunto, Sr. Almirante, se esta articulação com a proteção civil está a funcionar, se a cadeia de comando é a mais adequada e se as circunstâncias devem ou não alterar aquilo que existe hoje. Como tem decorrido a articulação também com a Direção-Geral de Saúde, que é suficientemente importante, dado o facto de as Forças Armadas de terem um largo espectro de mecanismos e de instrumentos ligados à saúde. E fazia-lhe esta pergunta mais concreta: por que razão o Hospital de Campanha das Forças Armadas ficou localizado em Lisboa e não nos pontos do país onde é mais grave este surto epidémico, e se este Hospital de Campanha tem ou não condições de se mover e circular pelos locais onde, por exemplo, possam surgir surtos epidémicos de grande gravidade. Eu pedia que terminasse, Sr. Deputado, faz favor. E termino com uma última questão, depois de ultrapassar várias que aqui tinha, que tem a ver com os idosos. Portugal tem cerca de 100 mil idosos em lares espalhados pelo país, Sr. Almirante. As Forças Armadas foram a primeira entidade a ter contacto com esta realidade e com os problemas ligados à Covid. Eu pergunto-lhe, Sr. Almirante, se dessa experiência que tiveram, tiraram algumas lições daquilo que está a ser feito no que diz respeito aos lares e aos idosos em Portugal. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão, e muito obrigado pelo pedido de concisão. Sr. Almirante António Silva, faz favor, tem a palavra. E vou começar exatamente pelos lares, porque, sabe, foi a coisa que mais me chocou e que eu nunca mais me esquecerei na minha vida, nesta crise. Foi ver aqueles 3 lares de Vila Nova de Famalicão, de Albergaria e de Vila Real, com aquele dramatismo todo e não haver uma solução para aquilo. E foi aí que nós decidimos fazer avançar as Forças Armadas e perguntei aos presentes da Câmara se podíamos ajudar. Os lares, sabe que esta crise tem uma característica, tem tido uma característica que ainda ontem se viu. Esta crise tem-nos apanhado de surpresa em muitas coisas. Os lares foi uma surpresa, as pessoas não estavam preparadas para os lares. Como também não havia uma solução ontem para aquela situação que foi detectada naquele hostel, para tanta gente contaminada. E as Forças Armadas, nessas situações, têm feito aquilo que fazem também durante a guerra. Como todos nós sabemos, nenhuma guerra resolve os problemas. Os problemas são todos resolvidos de forma política, por negociações. O que as Forças Armadas fazem, tirando aquelas situações em que há uma flagrante fraqueza global do adversário e ele é aniquilado militarmente, como foi na Segunda Guerra Mundial e noutros conflitos, mas tirando na maior parte das vezes, o que as Forças Armadas fazem é ganhar tempo para os decisores políticos encontrarem soluções. E foi isso que fizemos nos lares. Foi isso que fizemos ontem também, naquela situação do hostel. E, portanto, o que nós resgatámos essas pessoas para o Agafar, tivemos ontem a grande alegria de ter recuperado 11 desses idosos que estavam com Covid, já estão sem Covid, já alguns regressaram aos seus lares de origem, mas ainda temos 51 internados e vão estar até haver condições deles poderem regressar. E isto tem a ver com o Agafar. O Agafar, nós quando analisámos a crise e pelo impacto que começámos a ver em Itália e em Espanha,
não tínhamos a noção da dimensão de como o país ia ser atingido. E de maneira que criámos um conjunto de capacidades, quer no Porto, veja que no Porto recuperámos 2 enfermarias, o Hospital do Porto tem hoje 97 camas, aumentámos mais 40 e tal camas, e sem essas camas que têm permitido acudir aos lares do Norte e também ao Hospital Pedro Espano, que está a enviar para o Hospital Militar os doentes Covid menos graves, e portanto apoiamos os hospitais do Norte com o HFAR Polo do Porto e aqui os hospitais de Lisboa com o HFAR de Lisboa. Como é que isto está concebido? Com a Administração Regional de Saúde, com o Sr. Dr. Pisco, que tem sido um parceiro essencial, e também com a Sra. Diretora-Geral de Saúde, ontem houve uma reunião na sequência de outras, no sentido de o HFAR servir de recuo para aliviar eventual sobrecarga dos 3 grandes hospitais civis que em Lisboa estão dedicados ao Covid. Nós temos também no HFAR a capacidade e disponibilizámos-la a todas as forças de segurança, à família militar, aos militares, mas todas as forças de segurança estão a usar o HFAR para tratamento dos seus doentes. Veja que nós temos 10 internados do HFAR, só 2 são militares, os outros são agentes das forças de segurança. E, portanto, nós ainda temos uma capacidade no HFAR bastante razoável de ventiladores, temos 20 ventiladores e, portanto, podemos apoiar muito os profissionais das Forças Armadas e os profissionais das nossas Forças de Segurança. Mas sobre as Forças Armadas, quero dizer que a nossa preocupação não é grande neste momento. Fruto das medidas que tomamos, o que é que temos hoje? 2 militares internados e depois temos 133 militares em isolamento, porque estiveram eventualmente em contacto com outras pessoas que tiveram Covid. Portanto, na realidade, nós temos 135 militares apenas imobilizados. Já recuperamos 865 militares que estiveram em zonas onde havia Covid e, portanto, tiveram que fazer as suas quarentenas e desses 865 já estão novamente ao ativo. E, portanto, o impacto do Covid nas Forças Armadas não é grave. Sobre os voluntários. Os voluntários foi uma medida que nós tomamos porque, dentro daquilo que eu disse ao Sr. Deputado Diogo Leão há bocado, as Forças Armadas fazem estes planeamentos com muita antecedência. E a primeira medida que nós tomamos no início de março, a primeira medida que nós tomamos foi criar no Estado-Maior-General, com os médicos do HFAR, um centro de conhecimento, uma célula de conhecimento. Esta célula de conhecimento não faz mal, não faz mais do que aquilo que é normal no planeamento de uma operação militar. Nós, quando vamos combater, temos que conhecer o nosso inimigo. Ninguém conhecia o Covid. E, portanto, temos 4 médicos só a estudar tudo o que se faz a nível mundial e se diz e se escreve sobre o conhecimento. E tem sido essa célula do conhecimento que eu convidei já o Sr. Presidente e os seus deputados que amanhã quiserem ir ver, que faz um briefing todas as semanas e que nos vai apoiando na tomada de decisão. Ora, e logo percebemos que podia haver necessidade de reforçarmos estes centros de acolhimento, 11 que disponibilizámos para o país e que já temos 2 ocupados, um em Tavira e outro na OTA, com pessoal que fosse necessário para apoiar o Serviço Nacional de Saúde ou o Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Eles são voluntários da família militar, mas não é para trabalharem para as Forças Armadas. Isso foi tudo definido em regulamentos, nos documentos que eles assinaram, e está tudo devidamente esclarecido. Foi percebendo que os nossos hospitais podiam entrar em stress e podia não haver gente suficiente para apoiar os nossos centros de acolhimento de doentes, nós lançámos um convite à família militar para saber as pessoas que estavam disponíveis para apoiar. Por exemplo, há muitos médicos e enfermeiros que estão reformados das Forças Armadas e que trabalham nos centros de saúde que estão fechados hoje. E, portanto, eles inscreveram-se. Só para ter uma ideia do que é que nós já fizemos. Nós disponibilizamos para apoiar os concelhos de Valongo, Maia, Paços de Ferreira, Paredes e Gondomar 415 voluntários nossos. Para apoiar a região de Beja, 289. Para apoiar os concelhos de Évora, Porto Alegre e Setúbal, 253.
E para apoiar os concelhos, os centros de doentes de Covid em Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real, 1.451 voluntários. Eu pedi que fizesse um esforço no sentido de... Eu faço, mas colocam-me tantas questões. Eu sei, a resposta a este ponto é a vantagem de cobrir duas frentes. Eu vou explicar. A questão já tinha sido também colocada pelo depois, Diogo Leão. nós, para o HFAR, já contactámos para Lisboa e Porto 300 voluntários, dos quais temos 63 a trabalhar. Também temos, isto em Lisboa, no Porto contactámos 172, temos 48 na área do apoio, 7 na área de controle de infecção, 1 de farmácia, 85 auxiliares da ação média e 31 enfermeiros. Temos prontos a intervir neste momento, porque depois nós temos que lhes dar formação, 49. E, portanto, e também temos no ENGFA, veja, no ENGFA recrutámos 2 de gestão de recursos humanos e 1 de gestão de catástrofes. São jovens universitários, até para ganhar experiência e para lhes darmos possibilidade. E também disponibilizámos 10 para o Instituto de Ação Social das Forças Armadas. Sr. Almirante, eu fazia-lhe uma sugestão. Como ainda vai ter mais um conjunto de questões... Eu não me esqueço das que Há 2 questões que eu julgo que estão por responder. Uma do Sr. Deputado Diogo Leão e que tem a ver com a coordenação com as regiões autónomas. E a outra do Sr. Deputado Fernando Negrão, relativamente à articulação com a Proteção Civil e àquela pequena provocação de deputado setubalense, porque é que o Hospital de Campanha das Forças Armadas fica em Lisboa. É o que está por responder, mas eu acho que vamos ter tempo de... Sim, há mais até a audição do Sr. Presidente da República. Há aqui várias coisas que eu anotei, eu não me esqueci. Agora, estava então a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Almirante Silva Ribeiro, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Também queria cumprimentar as Forças Armadas e, muito em particular, todos os militares, todos os homens e mulheres que, em colaboração com as diversas autoridades, continuam empenhados na árdua tarefa do combate à Covid-19. Sr. Almirante, pois, como todos nós sabemos, uma das missões das Forças Armadas, sem dúvida, e que está consagrada constitucionalmente, é a colaboração em missões de proteção civil, em tarefas relacionadas com a satisfação das necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações, e é isso que as Forças Armadas estão a fazer. E queria elogiar todo esse trabalho e agradecer todo esse esforço desenvolvido em prol do país e das populações, enfim, em defesa de todos nós. Devido à pandemia do Covid-19, que constitui uma calamidade pública, foi declarado o estado de emergência já há mais de um mês, no dia 18 de março. No que respeita à colaboração das Forças Armadas com as diversas entidades administrativas, civis, policiais, de proteção civil, enfim, na opinião do Bloco de Esquerda, penso que tudo tem corrido dentro de normalidade, não obstante, logo de início, ter havido aquele pequeno incidente, enfim, com uma equipa da Polícia e do Exército, de descontaminação no lar em Vila Real e que motivou, enfim, algumas declarações, alguns artigos de opinião, pelo facto de essa patrulha, esses militares terem aparecido armados e terem sido identificados pela PSP. Quando a opinião do Bloco de Esquerda, penso que tratou de um pequeno incidente que foi imediatamente sanado. De qualquer modo, uma pergunta que queria colocar ao Sr. Almirante, o que é que terá falhado, efetivamente, neste aspecto, embora o mesmo tenha sido sanado imediatamente. Também, como nós sabemos, o Sr. Almirante também já referiu os militares que foram atingidos pela Covid, não ia colocar novamente esta questão. O apoio das Forças Armadas no combate à pandemia tem sido o mais diversificado, como sabemos, e veio a público. A desinfecção de lares, como aqui já foi dito, e de centros de saúde, o apoio médico a doentes do Serviço Nacional de Saúde através do HFAR, disponibilização de centros de acolhimento ao SNS, disponibilização de capacidade laboratorial ao SNS através da Unidade Militar Laboratorial de Defesa Biológica e Química do Exército para a realização de testes, inclusivamente o Laboratório Militar para a produção de gel desinfetante, montagem de hospitais de campanha, etc. Portanto, são um conjunto, uma panóplia muito grande de atividades. O Sr. Almirante já pormenorizou
que eu queria perguntar é onde é que as Forças Armadas se sentiram, quais as áreas em que sentiram mais dificuldade. E se este envolvimento dos militares foi um conjunto de atividades, se colocou em causa a realização de algumas missões programadas. Um outro aspecto tem a ver com o apelo que o Sr. Almirante fez, e também aqui já foi falado, para a inscrição de voluntários. Pensamos que via público também são cerca de 7.800 inscritos. A questão que queria perguntar é se este apelo, estes voluntários, tem a ver com as dificuldades que as Forças Armadas atravessam devido à falta de efetivos. E como é que estão a ser operacionalizados estes voluntários, em termos de logística, de formação, enfim, alojamento, alimentação, transportes. Quais as principais valências? E se o Sr. Almirante sabe dizer que, em termos de percentagem feminina, enfim, se temos também um conjunto de voluntários, portanto, de mulheres nesta questão. Como se sabe, Sr. Almirante, nos últimos 5 anos saíram das Forças Armadas a cerca de 15.100 militares. E hoje temos menos de 10.000 praças nos 3 ramos. Isto, de facto, não deixa de ser uma preocupação, nós consideramos também, não é? E que até levou que um grupo de generais, em fevereiro, tivesse alertado o Sr. Presidente da República, dizendo que, enfim, as Forças Armadas estariam a atingir uma situação de pré-falência. Penso que será uma afirmação exagerada. De qualquer modo, nós também entendemos que esta dificuldade das Forças Armadas, que se refletiu no recrutamento, na condição, na saúde militar, começou com a reforma 2020 e que ainda hoje tem grandes dificuldades em se levantar. Na opinião do Bloco de Esquerda, é preciso aumentar a atratividade das Forças Armadas, através de melhores remunerações para os escalões mais baixos, melhorar a saúde e a condição militar, promover uma avaliação de mérito de forma mais justa. Na nossa opinião, esse será o caminho e não retornar ao serviço militar obrigatório, ao sistema de conscrição. E é aproveitando este aspecto que queria, para terminar, colocar aqui algumas questões. Nós sabemos que, aproveitando esta situação do Covid-19, o Governo está a preparar um diploma para a criação de uma reserva de portugueses entre os 18 e os 35 anos, que poderá ser objeto de um recrutamento excepcional em caso de necessidade. Será chamada reserva de recrutamento. Também será constituída uma reserva de disponibilidade para quem cumpriu o serviço militar durante 6 anos após o serviço militar. Parece que irá ser constituído um grupo de trabalho, constituindo por representantes do Ministério da Defesa, portanto, o Sr. Almirante faz parte, é o Presidente, o Sr. Almirante do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas também desta área, eu podia terminar, Sr. dos 3 ramos, e que terá, para terminar, terá um prazo de 1 ano para apresentar estes resultados. E as questões que queria colocar, Sr. Almirante, pensa destas medidas, como vão ser operacionalizadas a reserva de recrutamento e a reserva de disponibilidade, e será que, a pretexto das novas ameaças, do Covid-19, nós teremos aqui na presença de uma espécie de retorno mais ou menos encapotado ao serviço militar obrigatório? Muito obrigado, Sr. Deputado. Já ficou compreendida a questão. Sr. Almirante Silva Ribeiro. Muito obrigado e eu começo já por aí. Sr. Deputado, não é uma forma encapotada de criar aqui um serviço militar obrigatório. Longe de nós essa situação. E um serviço militar obrigatório, como existiu em Portugal, não tem qualquer execuibilidade hoje. Não está na mente de nenhum chefe militar, nem das Forças Armadas, nem dos responsáveis políticos com quem eu tenho falado desde que sou chefe de Estado-Maior da Armada ou chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. O que se trata é de regulamentar uma lei que carece de regulamentação e é isso. E, portanto, vai ser criado o grupo de trabalho e vamos aguardar por esse grupo de trabalho que eu estou certo que fará um bom serviço ao país de criar condições para que Portugal, tal e qual como outras democracias, tenham este tipo de serviço regulamentado. Sobre a atratividade das Forças Armadas, eu concordo inteiramente com o que o Sr. Deputado disse, com essas medidas e outras. Entregámos já ao Sr. Ministro várias propostas, os chefes militares, ao longo deste último ano e, portanto, têm vindo a ser trabalhadas pela Sra. Secretária de Estado dos Recursos Humanos.
Sobre os voluntários, o apelo dos voluntários nada tem a ver com termos aprovado 30 a 32 mil efetivos e só termos cerca de 25 mil neste momento. Nada tem a ver com isso. Tem a ver com um espírito que é muito próprio dos portugueses e é essencial dentro das Forças Armadas, que é a solidariedade e é o sentido de serviço. E foi isso que fizemos. Nós não lançámos um apelo a todos os portugueses. Lançámos um apelo à família militar. E como o Sr. Deputado bem sabe, a família militar são os familiares dos militares. Os que estão no ativo e os que estão na reserva. Nessa lista, nós temos tudo organizado por profissão, por local de residência, com experiência profissional. Sabemos que quando são homens, há imensas mulheres, Sr. Deputado, até se calhar há mais mulheres que homens nas listas. E, portanto, a realização de missões programadas. Nós, e aqui é muito importante dizer isto, eu tenho aqui até uma nota. Eu pensava que tinha uma intervenção inicial, mas, bom, nós mantivemos a funcionar tudo o que tem a ver com missões militares críticas, que são as FNDs no estrangeiro, e depois, se os seus deputados quiserem, eu posso entrar em detalhe. Aliás, posso também comunicar que vamos entrar em operação na República Centro-Africana nos próximos dias, daquelas operações complexas que às vezes temos, mas mantivemos patrulha e interdição do esforço aéreo, missões de busca e salvamento marítimo e aéreo, fiscalização marítima e apoio à proteção civil, ao Ministério da Saúde e tudo que é Ministério do Trabalho e Segurança Social. E, portanto, acabámos com cerimónias, com tudo aquilo que eram atividades que estavam programadas, isso que não tinham relevância, foi tudo cancelado. Exercícios, tudo isso foi cancelado. Aliás, curiosamente, este ano o nosso grande exercício era o Lusitano 2020, era na Madeira, e ia ser um exercício de apoio à proteção civil. Temos uma gigantesca operação de apoio à proteção civil. Depois, colaboração com as forças de segurança, e aproveito já para responder a uma pergunta que vinha de trás. Já tivemos 2 contactos com a Sra. Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, hoje foi um deles, da parte da manhã. Não tem havido grande necessidade, porque tudo tem corrido bem, excetuando aquele aspecto que eu já vou responder ao Sr. Deputado Vasconcelos. Mas tudo tem corrido extremamente bem e não tem havido necessidade, mas temos falado e temos um oficial de ligação em permanente articulação entre aquilo que é o Comando Operacional das Forças Armadas e o gabinete da Sra. Secretária de Estado. Eu e ela já falámos pessoalmente 2 vezes, hoje foi uma delas. O incidente de Vila Real, Sr. Deputado. Isto tem comunicação social aqui? Mas é aberto. É aberto? Bom. Mas eu pedi aos senhores deputados alguma... que evitassem, pela delicadeza daquilo que eu vou dizer, porque vamos lá ver. As Forças Armadas, como viram, ninguém falou das Forças Armadas. E ninguém falou para quê? Para preservar a dignidade do Diretor Nacional da PSP. Porque o Diretor Nacional da PSP percebeu que cometeu um erro. E pediu-me desculpa, telefonou-me a pedir desculpa, porque, senhores deputados, e eu posso-vos dar toda a legislação habilitante. Os militares, eu vou ler aqui um documento feito pelos meus juristas. Os militares dos quadros permanentes, no cumprimento das missões das Forças Armadas, pela natureza da sua condição intrínseca nomenclatura, podem andar armados. O chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e demais chefes militares de cada ramo, consoante a missão cometida, são competentes para determinar e regulamentar o equipamento e armamento a utilizar pela força militar e respectivos militares, atendendo às circunstâncias da missão. A atuação dos militares a caminho e durante a desinfecção ao lar de idosos em Vila Real encontrava-se perfeitamente legitimada pelo Regulamento Geral do Serviço das Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do Exército, devido à natureza dos materiais que levavam e que foram utilizados. Cogitando a hipótese de eventual uso ilícito de armas naquela atuação, a PSP não é órgão de polícia criminal competente para crimes de natureza estritamente militar, tendo extravasado ilegalmente as suas competências.
E, portanto, a situação é esta. Os seus deputados vejam que, analisando a lei, e a senhora Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, o assunto foi resolvido a nível político, por intervenção política, e depois o seu Diretor Nacional falou comigo e ficou tudo resolvido. Eu tenho as melhores relações com o Superintendente-Chefe Magina, de há muitos anos, somos amigos pessoais, e, portanto, nós não debatemos isto na opinião pública. E, portanto, ele falou comigo que está tudo esclarecido, e ficou tudo esclarecido, e não há, nem houve, nem haverá mais problemas. Agora, os seus deputados fiquem cientes que o assunto foi colocado à tutela, politicamente foi resolvido, o Diretor Nacional esclareceu a situação comigo e os assuntos ficaram resolvidos, e eu, na altura, não disse nada, porque o problema do país é o Covid. Não é uma crise entre as Forças Armadas e as Forças de Segurança, como muita gente, e os senhores devem ter visto nas redes sociais, o que os militares me atacaram a mim. E eu encaixei todos os tiros. Porquê? Porque eu não queria nenhuma crise entre as Forças Armadas e as Forças de Segurança, apesar das Forças de Segurança terem atuado precipitadamente. Foi um lapso. Não houve problema nenhum. Foi um lapso. E, portanto, o país não perceberia uma crise dessas e os cidadãos não aceitariam. E os chefes militares não aceitariam também uma crise dessas. Nós estamos aqui todos, militares e polícias, é para servir os portugueses quando eles precisam. Não é para andar em guerras de capelinhas. Houve uma precipitação, houve um erro, foi sanado onde devia ter que ser. Está resolvido. E, portanto, senhores deputados, isto é para que notem bem, se quiserem, dou-vos toda a legislação que legitima o uso, o facto dos militares usarem armas. Se eles a tivessem empregue, aí teria sido outra coisa. Mas nem aí a Polícia de Segurança Pública tinha competência para intervir. Era a Polícia Judiciária Militar. Muito obrigado, Sr. Almirante. Passei um bocadinho porque o tema era muito sensível e eu acho que este esclarecimento era importante. Está esclarecido. Muito obrigado, Sr. Almirante. Sr. Deputado António Filipe, do Partido Comunista Português, por favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também quero, naturalmente, cumprimentar o Sr. Almirante Silva Ribeiro e agradecer também a sua presença nesta reunião. E também agradecer o convite que foi feito aos deputados da Comissão de Defesa para podermos estar presentes no briefing amanhã, que, pela nossa parte, naturalmente, que é com todo o gosto que estaremos presentes nesse briefing. Já foi aqui referido o papel que as Forças Armadas têm desempenhado neste momento de crise e eu creio que aquilo que importa dizer é que as Forças Armadas têm estado à altura daquelas que são as suas responsabilidades. Eu creio que seria até insultuoso vir aqui enaltecer como se nós estivéssemos surpreendidos pelo facto das Forças Armadas estarem a corresponder nesta situação. Não nos surpreendem porque nós sempre confiámos na capacidade das Forças Armadas e têm, aliás, demonstrado que não tem faltado ao país em momentos de crise, mesmo que localizada geograficamente. Eu lembro-me de quando foi o aluvião da Madeira, o papel que as Forças Armadas tiveram no apoio às populações, do que tem acontecido quando há incêndios florestais de maior gravidade. Também temos pedido contar com as Forças Armadas e está demonstrado que nesta situação que afeta o conjunto do país, as Forças Armadas têm assumido prontamente as suas responsabilidades e, naturalmente, que os portugueses têm que estar gratos às suas Forças Armadas por isso. Eu creio que a questão não se coloca no plano da cooperação com as Forças de Segurança, porque creio que, como aliás o Sr. Almirante referiu, não estamos perante uma situação de crise com essas características, não é essa a questão, não estamos perante um incidente de natureza de segurança que exija o acionamento dos mecanismos previstos no protocolo estabelecido entre as Forças Armadas e a Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, porque de facto não tivemos
o que tem caracterizado esta crise não é nenhum desacato por parte das populações àquelas que são as orientações ou as determinações que têm existido da parte das autoridades e, portanto, obviamente que as forças de segurança têm dado muito bem conta do recado sem necessidade de recorrer a meios que as Forças Armadas poderiam fornecer, mas isso implicaria naturalmente uma articulação institucional complexa e de outro tipo que creio que neste momento não está aqui em causa. De facto, a colaboração que tem sido prestada tem sido de facto muito valiosa com o Serviço Nacional de Saúde. E eu gostaria de salientar aqui não só a capacidade logística que as Forças Armadas têm posto à disposição, mas também o laboratório militar, que se tem revelado ser um instrumento, eu diria, indispensável para o país, e creio que esta situação de crise o está a demonstrar à saciedade. E, portanto, eu creio que queria salientar a importância que tem o laboratório militar, não é? Que nós consideramos que deve ser erigido sem perder naturalmente o seu estatuto de ligação às Forças Armadas, mas que deve ser considerado por nós todos, pela comunidade nacional, como verdadeiramente o nosso laboratório nacional do medicamento. Agora, evidentemente que esta participação das Forças Armadas, do nosso ponto de vista, só se justifica pela excepcionalidade da situação. Ou seja, o facto das Forças Armadas serem chamadas a colaborar nos termos constitucionais e legais em funções de proteção civil, não nos deve dar a ideia de que as Forças Armadas são corpos de bombeiros ou que são grupos de escoteiros. Não são. Têm um estatuto muito diferente e é dada a excepcionalidade da situação que as Forças Armadas são chamadas, e muito bem, a intervir aqui. A questão que eu gostaria de colocar verdadeiramente tem que ver com o seguinte, com este problema dos efetivos, mas no seguinte sentido. Aqui há pouco tempo o Sr. Ministro da Defesa Nacional veio referir-se à necessidade da ativação de reservas, ou seja, dos cidadãos que estão na reserva de incorporação ou na reserva territorial. Eu creio que esses termos ainda se utilizam, apesar de já não... Eu ainda fiquei na reserva de incorporação, porque ainda sou do tempo em que havia serviço militar obrigatório e fiquei durante um determinado período na expectativa de ainda poder vir a ser chamado a cumprir o serviço militar para que fiquei apto, mas isso depois não aconteceu e acabei por passar efetivamente à reserva territorial, mas até uma certa idade permaneci na reserva territorial. Eu não sei se esses mecanismos ainda existem, mas ainda há pouco tempo o Sr. Ministro da Defesa Nacional se referiu à necessidade da ativação dos cidadãos na reserva. O que me chamou a atenção que é a questão de saber se isto é o reconhecimento de que o nível de efetivos das Forças Armadas corre sérios riscos de não estar à altura, em termos numéricos, de responder a necessidades que o país possa ter. E é essa a questão que eu gostaria que o Sr. Almirante pudesse abordar, a eventual necessidade da ativação de cidadãos na reserva. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado acabou de oferecer 30 segundos ao Sr. Almirante. Muito obrigado. Sr. Almirante, tem a palavra. Eu vou aproveitar esses 30 segundos para contar aqui uma pequena coisa que sucede sempre que eu encontro o Sr. Dr. Santos Silva, da Gulbenkian. Ele foi oficial da Reserva Naval e sempre muito simpático, eu já o conheço há muitos anos, e ele apresenta-se o Tenente Santos Silva na Reserva. É assim que ele faz. E, portanto... Sr. Deputado, a questão que o Sr. Ministro disse e que está agora, foi objeto do despacho que o Sr. Deputado Vasconcelos já falou, tem a ver com a necessidade de, quando acabou o serviço militar obrigatório, não se cuidaram dos aspectos de regulamentação das reservas. E isto está assim há uma série de anos. E, portanto, é bom que façamos esse exercício de estruturação legal daquilo que são as reservas, porque nós nunca sabemos quando é que o país pode ser chamado a um esforço militar mais intenso. E sabemos perfeitamente que somos sempre apanhados, todos os países são sempre apanhados de surpresa nestas circunstâncias. E, portanto, aquilo que o Ministério está a fazer é, com grande visão estratégica, resolver um problema que já existe há vários anos, que nunca foi resolvido. E o país ficará certamente mais bem preparado para responder a uma crise militar futura que exija efetivos, além daqueles que são os que existem e que permitem acorrer às missões do dia-a-dia.
Sobre os efetivos das Forças Armadas, eu já disse há pouco que nós temos hoje cerca de 25 mil efetivos. Para os senhores deputados perceberem, nós perdemos cerca de 1000 efetivos por ano desde há uma série de anos para cá. E isto não é uma coisa que seja do 2020 ou que seja do partido A ou do partido B. Isto é um processo que já se arrasta há mais de uma década. E, portanto, vários partidos, entretanto, já estiveram no governo. Foi aqui um conjunto de medidas que, por um lado, não tiveram algum, digamos assim, o sucesso que se perspectivava. E, por outro lado, o nosso país tornou-se mais atrativo. Os jovens sentiram que as oportunidades, fruto do desenvolvimento do país, das condições de vida que nós hoje temos e que são muito diferentes daquelas que eu, que o Sr. Deputado Filipe, que o Sr. Deputado Vasconcelos, que o Sr. Deputado Negrão e aquele Sr. Deputado que lá está atrás, que ainda se calhar é mais velho que nós, conhecemos quando éramos miúdos. O nosso país é hoje, graças a Deus, completamente diferente do que era quando não faltavam militares. E, portanto, esta questão tem que ser tratada com serenidade. Nós não podemos continuar, como eu tenho dito, a perder 1000 efetivos por ano. Não podemos. E tem vindo a ser tomadas algumas medidas. Eu, como disse, já propusemos ao Sr. Ministro um conjunto de medidas e até o Ministro anterior, o professor Azeredo Lopes, também desencadeou algumas medidas. Já regulamentámos a extensão do serviço militar obrigatório para os 18 anos. O Exército e a Força Aérea também vão ter quadros permanentes, isso também vai resolver, porque veja, a falta de quadros que a Força Aérea e o Exército têm de praças é completamente diferente da Marinha. Enquanto que a Marinha tem uma falha de cerca de 700 praças, o Exército tem quase 5.000 faltas e a Força Aérea tem 1000. Ora, 1000 praças na Força Aérea, o que é que faz? Faz uma situação de grande dificuldade. É que ontem tivemos que movimentar fuzileiros e polícia do Exército para a base aérea da OTA, porque a Força Aérea não tem praças suficientes para acorrer a uma situação mais exigente de segurança daquela infraestrutura. E, portanto, isto é um problema que existe, que tem mais de uma década de agravamento e que tem que ser resolvido com um conjunto de medidas que estão a ser identificadas e postas em prática. Esta crise veio-nos apanhar a todos e esse tipo de medidas parou. Nós estávamos quase a concluir a reforma da saúde militar, no sentido de capacitar e de edificar as capacidades do HFAR que tinham ficado por completar daquela reforma de 2014, que foi interrompida em 2016 a 2018 não houve obras, mas não houve obras, não foi só por uma questão de insuficiência de dinheiro. O dinheiro está na Direção-Geral do Orçamento e está atribuído ao Estado-Maior-General das Forças Armadas. Não houve, foi capacidade da direção do HFAR de apresentar um plano para executar aquelas obras. E fomos nós que o tivemos que fazer agora, muito recentemente. E, portanto, isso vai ser tudo retomado. E isso tem a ver com a tenda que o Sr. Deputado Negrão e a Sra. Deputada também na audição do Sr. Ministro também fez essa pergunta. O hospital de campanha foi para dentro do HFAR porque o HFAR o programa de capacitação do HFAR que foi definido em 2014 não foi concluído, foi interrompido há uma série de anos atrás e tem um conjunto de faltas lá dentro que, perante uma situação destas, e estando o Hospital das Forças Armadas a servir de backup aos 3 hospitais que estão dedicados ao Covid, nós tínhamos que aumentar ali a capacidade. E essa tenda, o que vai fazer é, sobretudo, apoiar gente com falta de mobilidade. As pessoas que não tiverem mobilidade vão ser internadas dentro do HFAR. E dentro de dias vai ver isso acontecer, porque o Serviço Nacional de Saúde já nos abordou para essa problemática. E é gente que vem dos lares. E é para apoiar. E nós, como sabem, temos um grande lar militar em Lisboa, que é o IASFA, e temos outro em Runa, e, portanto, se o Covid entrar nesses lares, o que nós temos que fazer é acudir com o Hospital Militar a esses idosos. Bom, portanto, relativamente aos efetivos e retornando à questão do Sr. Deputado António Filipe, nós precisamos efetivamente fazer subir os efetivos para os 30 mil homens.
Precisamos. E temos que criar atratividade dentro das Forças Armadas. E isso é feito por um conjunto de medidas que todos nós sabemos quais são. Sr. Deputado, o senhor se quisesse concorrer às Forças Armadas e se lhe dissessem assim, o senhor vai, desculpe, o senhor até é licenciado, não estava neste rol, mas o senhor vai para a Praça das Forças Armadas e ganha 740 euros. Se for para a GNR, ganha 1.200. É que são 400 euros de diferença. Quem é que vem para as Forças Armadas? Esta falta de equilíbrio entre os vencimentos das Forças Armadas e das Forças de Segurança já está também a ser tratada. O Sr. Primeiro-Ministro já deu ordem para isto se resolver. Só que isto apanhou-nos nesta crise e, portanto, os seus deputados vão ver que, se tudo correr bem, nós até ao fim do ano resolveremos esses problemas. Muito obrigado, Sr. Almirante. Penso que falta a Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Faz favor, Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Almirante. Antes de mais, muito grata também pelos esclarecimentos que já nos prestou e aproveito, obviamente, para também saudar todos os militares na pessoa do Sr. Almirante e agradecer o trabalho que tem sido desenvolvido. Tal como aqui já foi referido, não é nenhuma surpresa, bem sabemos a preparação dos nossos militares, mas evidentemente que quando são chamados de facto a comparecer perante uma questão de crise nacional e de necessidade de solidariedade e de apoio, lá estão de facto na linha da frente e, portanto, é mais do que meritória esta palavra que não poderíamos deixar aqui de a referir. Relativamente, começaria de facto por pegar nessa questão que o Sr. Almirante acabou de mencionar, da questão também da disparidade salarial que existe a nível das Forças Armadas face àquilo que é depois as demais forças de segurança. Parece-nos que é de facto um problema estrutural que obviamente se agudiza, ou pelo menos é mais evidenciado nesta fase do contexto da Covid e que, portanto, terá que ser feito necessariamente esse caminho de equiparação, mas também de estabilidade depois em termos da carreira, porque também se existem limitações ao nível do tempo de permanência, isso também obviamente não constitui um fator de atratividade e, portanto, para além de todas as questões da reserva que adiante também tenho aqui para colocar, acompanhamos inteiramente a sua preocupação e, portanto, estamos inteiramente de acordo com a necessidade de retomarmos esse tema assim que possível. Em relação à questão das missões humanitárias e tendo em conta também aquilo que é a adaptação do papel das Forças Armadas neste contexto de prestação, quer a nível local também de apoio às populações mais vulneráveis, como tem sido a questão do fornecimento de alimentação às pessoas em situação de sem-abrigo. Já no caso das missões humanitárias, o Sr. Almirante deu-nos há pouco o exemplo de Moçambique, que de facto vem aqui realçar a importância de mantermos a paz e de mantermos as missões neste contexto tão difícil. Gostaríamos de perceber, até porque o Sr. Secretário-Geral da ONU já foi bastante crítico em relação àquilo que tem sido uma sentida falta de mobilização internacional no sentido de promover mais missões, pelo que gostaríamos de saber se efetivamente tem ou não a percepção de que esteja a ser pensado e trabalhado um reforço destas missões e, se sim, se teríamos a capacidade de as integrar. Há pouco também, quando falou na questão dos militares infectados, não sei se desses dados que nos deu já se referiam também os militares que possam estar em contexto de missão, ou será apenas para os militares que estão internamente no nosso país, portanto em território nacional. Até porque, não obstante termos que dar resposta a questões locais, não nos podemos esquecer que esta pandemia afeta-nos a todos do ponto de vista global e, portanto, o espírito de solidariedade deve também ser estendido para lá das fronteiras. Isto leva-nos a uma outra questão relacionada com esta, que tem a ver com os militares e os membros da Polícia Marítima que estão destacados noutros países, nomeadamente em missão na Grécia, uma vez que gostaríamos de saber se estão ou não reunidas as condições para continuarem a operar neste país, se já existem infectados que possam ter sido sinalizados também nestas missões em particular e também, se sim, que acompanhamento é que está a ser dado a estes profissionais ou como é que está a ser feita a quarentena e o isolamento dos mesmos, ou se foram retirados do local onde se encontravam em missão. Já aqui foi também abordada a questão, isto de sermos os últimos têm este déficit das Forças Armadas e da potencial de ruptura de capacidade a nível também das questões médicas, do apoio médico, mas entrelaçado com a questão da ruptura do próprio Serviço Nacional de Saúde, gostaria de referir ainda que na altura foi desde logo sinalizado que haveria a possibilidade de disponibilizar 300 camas para apoiar também os profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Gostaríamos de saber qual o ponto de situação relativamente a esta capacidade e também dos hospitais militares
militares. Já que foi falado também muito em Lisboa e no Porto, nomeadamente na capacidade para receber pessoas idosas dos lares. Ontem saiu uma notícia relativamente ao lar, portanto, e à capacidade, neste caso, do Hospital das Forças Armadas do Porto, de terem recebido pessoas idosas também dos lares, e que isso esgotou a capacidade do hospital. Em relação a isto, dar duas notas. Uma, obviamente, salientar o quanto é louvável terem recebido estas pessoas, até porque aquilo que foi avançado é que não haveria capacidade para as colocar de forma entubada e ventilada no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, é que seria imprescindível mantê-las neste local para dar apoio, mas gostaríamos de saber, no caso em particular do Hospital das Forças Armadas do Porto, que soluções é que estão a ser então aventadas para se poder continuar a ter uma capacidade de recolha, de receber pessoas que possam necessitar destas instalações. Por outro turno também, que ações é que estão a ser feitas depois para, caso seja sinalizado a necessidade de desdobramento das estruturas, precisamente por haver uma situação de contágio, como é que está a ser articulado com a unidade de descontaminação biológica e química, portanto, o que é que está a ser feito nesse contexto, e também, obviamente, depois, a nível dos profissionais também e dos ex-combatentes, que aqui ainda não tivemos a oportunidade de falar, como é que está a ser articulado o apoio, neste caso aos ex-combatentes, porque bem sabemos que está muito centralizado em Lisboa as capacidades de resposta a nível de saúde e, portanto, se há algum instrumento mais que possa estar a ser pensado relativamente a isto. Em relação à questão da quarentena, ela é transversal a todas, portanto, as áreas dos militares. Que planos de atuação é que estão a ser pensados para garantir o isolamento dos militares e também a quarentena para os casos que foram sinalizados como infectados? E ainda, relativamente à questão das reservas de recrutamento, bem sabemos que existem já vários voluntários que estão a atuar. Como é que eles estão a ser, de facto, distribuídos pelas diferentes necessidades que possam ter e como é que isso está a ser articulado depois com a necessidade no território, nomeadamente ao nível dos chamados voluntários da família de civis militar. Portanto, imaginamos que tenham, de facto, médicos ou entre outras necessidades e de que forma é que pode-se, de facto, operacionalizar ou optimizar o apoio destes voluntários, tendo em conta que, como já referiu, apesar de não ser muito diminuto o número de militares infectados, com agudizar a uma segunda... Eu podia terminar, Sra. Deputada, se faz favor. Sr. Presidente. Com o agudizar da situação pandémica, poderá haver aqui uma maior redução. Para já, nesta primeira ronda, são algumas das questões... Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Almirante Silva Ribeiro tem a palavra, por favor. Sra. Deputada, eu quase fiquei sem fôlego com tantas perguntas que a Sra. Deputada fez. Perdoe-me a minha... Mas entenda este meu comentário como simpatia. Aliás, é a primeira vez que eu respondo a um deputado do PAN aqui neste hemiciclo e é com muito gosto que eu faço. Sobre os voluntários. Como eu disse, nós temos cerca de 8.000 voluntários e o conceito foi este. Foi pedirmos à família militar que se oferecesse. Este gesto de solidariedade para quê? Para reforçar o Serviço Nacional de Saúde na operação dos 11 centros de acolhimento de doentes que nós temos espalhados pelo país, que são, para ficarem com a ideia, no Alfeite, cerca de 400 camas, e já a este propósito digo que, por exemplo, estão disponibilizados para médicos e enfermeiros do Hospital da Almada para descansarem, para não irem a casa, poderem lá ir, e hoje à tarde o Sr. Ministro neste momento está a visitar o Alfeite porque vão ser transferidos cerca de 100 doentes de lares de Almada para dentro destas capacidades da Marinha, com 50 funcionários do Ministério do Trabalho e da Segurança Social e, eventualmente, se necessitarem, voluntários. Portanto, o espírito dos voluntários foi termos uma bolsa de familiares, de militares, que, quando o Ministério da Saúde ou o Ministério do Trabalho e da Segurança Social precisasse, nestes centros, dizemos assim, olha, nós temos aqui esta gente que nós identificamos que são familiares nossos e que estão disponíveis para vir cá para dentro ajudar se for necessário. E, portanto, temos Vila Real, Alfeite, Vila Real, Braga, Leiria, Caldas, Vendas Novas, Beja, Tavira, que já está ocupado também, Terceira, São Miguel, Funchal, Ota, Beja, e temos uma reserva estratégica de cerca de 300 camas em Sintra, na base aérea, e para além disso ainda temos no Regimento de Lanceiros 54 em Lisboa, que é na Amadora, e no Regimento de Transmissões do Porto 96. E isto prende-se com o Hospital do Porto. Estes 96 é para quando o Hospital do Porto estiver a 70% da sua capacidade, que ainda não está, começamos a chamar voluntários e começamos
também a chamar médicos na reserva e enfermeiros na reserva para guarnecer esta unidade de saúde que está ligada ao Agafar no Porto. E, portanto, o Hospital do Porto tem neste momento, só para lhe dizer que falou nisso, o Hospital do Porto tem, nós aumentámos 40 e tal camas com as 2 enfermarias, tem neste momento 97 camas, das quais 24 não Covid e 73 Covid. Destas 73 Covid, 51 estão ocupadas. Portanto, ainda podemos meter mais Covid. E, para além disso, temos estas 96 que são Covid no regimento de transmissões. E isto, evidentemente, lanceiros e transmissões, é guarnecido com o pessoal do Agafar, pessoal do ativo e pessoal da reserva que nós chamamos, e também com os voluntários que já estão neste momento a trabalhar no Agafar do Porto, voluntários da nossa família militar. Missões humanitárias, concordo inteiramente com a senhora deputada. Ouça, o que está a haver é exatamente o contrário do que a senhora diz. É os países a retirarem militares dessas missões, o que é dramático. Nós já fomos obrigados a retirar militares, porque os comandos dessas missões dizem, vão embora. Ainda hoje chegaram mais militares portugueses que estavam no estrangeiro, que vieram num Falcon de uma das missões do estrangeiro. Mas nós mantemos o nosso esforço na Colômbia, no Mali, na Somália, na RCA. Como disse há bocado, vamos entrar em operação esta semana. O Iraque foi muito reduzido. No Iraque só temos neste momento um militar, retirámos todos os militares do Iraque. No Afeganistão continua a missão e continua a trabalhar, não há problemas. São Tomé, os militares estão lá no patrulha, estão confinados ao patrulha. O Frontex, anda um patrulha nosso na Operação Frontex a apoiar as pessoas no Mediterrâneo, e está tudo a correr bem, e temos os outros militares na Operação Galant Fanex na Jordânia. E, portanto, eu concordo inteiramente com aquilo que a senhora deputada diz. Há capacidade, o país tem capacidade para fazer estas missões e estamos a fazer. Agora é de acordo com aquilo que são as instruções destas organizações, sejam elas NATO, União Europeia ou Nações Unidas. Sobre a Polícia Marítima não lhe posso responder, senão o senhor deputado Vasconcelos ia-me criticar violentamente. E desta vez com razão, porque eu já não sou comandante da Polícia Marítima. Mas posso-lhe dizer que a Polícia Marítima é uma instituição extraordinária. Eu fui comandante da Polícia Marítima quando o Sr. Presidente era Secretário de Estado. É uma instituição extraordinária de grandes profissionais. E tenho a certeza que dentro daquilo que é o apoio sanitário que a Marinha dá à Autoridade Marítima e à Polícia Marítima, estará tudo a correr bem. Por acaso tive um telefonema de um dos polícias marítimos da Grécia que me ligou agora pela Páscoa, que está lá, que é o Pacheco Antunes, e que é meu amigo há muitos anos, que foi da Marinha, e que me disse que está tudo a correr bem. Portanto, eu posso partilhar nesse sentido, na base da camaradagem que temos, não com qualquer autoridade, sobre a Polícia Marítima. Apoio ao Serviço Nacional de Saúde, em Almada já lhe falei, em Lisboa também. Nós temos e vamos começar a apoiar aquilo que for necessário em termos dos idosos, dos lares, com a capacidade do Agafar e com o regimento de lanceiros. Quando houver um problema, é para isso que estamos preparados. Ex-combatentes também. Nós, com estas unidades que temos pelo país todo, sabe que os ex-combatentes têm uma organização muito bem montada, de grande solidariedade uns com os outros. E, portanto, nós mantemos uma ligação muito estreita com a Liga dos Combatentes e apoiamos com os hospitais. E também com as capacidades de saúde que as unidades têm. E, por isso, os ex-combatentes que necessitarem do nosso apoio sabem perfeitamente que podem bater à nossa porta, que nós apoiá-los-emos, como é nosso dever profissional e uma questão de solidariedade para com eles. Portanto, julgo que era isto tudo que a senhora... Muito obrigado, Sr. Almirante. Bom, nós damos por concluída a primeira ronda, vamos agora a uma segunda volta. Os seus deputados farão as intervenções sequencialmente. No final, o Sr. Almirante... Se o Sr. Deputado me deixasse responder às duas perguntas que estão em debate. Eu penso que vai ter essa... O Sr. Deputado vai ter cerca de... O Sr. Almirante vai ter cerca de 10 minutos. Eu tenho 5 deputados inscritos. Tenho o Sr. Deputado Carlos Reis, o Sr. Deputado Olga Silvestre, a Sra. Deputada Ana Miguel Santos, do PSD, o Sr. Deputado Manuel Afonso e o Sr. Deputado João Paulo Parosa, do Partido Socialista, e o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Inês Sousa Real também, uma segunda volta. Portanto, eu pedia que fossem rigorosíssimos no tempo, até porque nós às 4 horas temos que deixar a sala.
E depois o Sr. Almirante vai gerir estes 6, 7, 14, 15 minutos, vai ter tempo para fazer as respostas e até vai ter tempo, se quiser, para deixar algumas das ideias que tinha no início e que não teve a oportunidade de dizer. Bom, então eu dava em primeiro lugar a palavra ao Sr. Deputado Manuel Santos Afonso, do Partido Socialista. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, senhoras e senhores deputados. Eu começo esta pequena intervenção saudando as Forças Armadas, porque nesta situação que é planetária e que a todos nos tem preocupado, elas souberam corresponder e estão a saber corresponder de uma forma exemplar àquilo que delas se esperava e se espera. Digo isto porque conheço a instituição militar e sei como que não podia, apesar de ser uma situação diferente para que elas foram preparadas, o que é certo é que a disciplina, o espírito de disciplina, o espírito de resposta à cadeia de comando, o espírito de servir a pátria, não podia resultar numa atitude senão aquela que está a acontecer no nosso país. Mas gostava de colocar uma questão que já foi colocada, mas que eu reforço, que tem a ver, de facto, com a preocupação até porque são um grupo de risco para os antigos combatentes. Já respondeu, mas essa questão ser reforçada, penso que é sempre de salutar. Dizer aqui também que o estatuto dos antigos combatentes, que já está, que é do conhecimento de nós todos na Assembleia da República, não tem tido devido a esta situação de pandemia que nos assolou, mas que este estatuto, penso eu, e todos vamos fazer o possível porque de uma forma unânime se encontre uma solução que seja justa e que o país dignifique e honre os antigos combatentes. Esperamos bem que, logo que seja possível, estes trabalhos tenham a sua continuação e se encontre uma boa solução para os antigos combatentes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Reis, do Partido Social Democrata. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a presença do Sr. Almirante e aproveitar também, que não tinha feito na última audição, para agradecer ao Partido Socialista pela pertinência destes requerimentos, para ouvir tanto o Ministro da Defesa como o Sr. Almirante e ao Presidente da Comissão, por acrescentar a isto também os ramos. É muito importante que esta crise sanitária económica, não se acrescente também uma crise política e, portanto, esta é a nossa função de acompanhamento, é fundamental. Para não incumprir no tempo, como o fiz da última vez, vou direto ao ponto, que está relacionado também com a minha intervenção na última audição com o Sr. Ministro, que tem a ver com a execução da Lei da Programação Militar. Até pelas ameaças que o Sr. Almirante referiu, é muito importante que a Lei da Programação Militar continue a ser executada. Mas a verdade é que, na rubrica das questões sanitárias, se temos no âmbito do CENFA uma execução de 75%, não sendo ótima, é razoável. No âmbito do Exército temos 6% na unidade militar de emergência. E, portanto, até utilizando uma frase que o Sr. Almirante disse, que Forças Armadas planeiam para o mais exigente, é importante que esta questão orçamental também esteja cumprida. E aquilo que lhe quero perguntar, embora a capacidade está muito longe de estar esgotada e que, portanto, é só uma previsão, questioná-lo se esta não execução orçamental se prevê que ela prejudique a capacidade das Forças Armadas quando tiver que, efetivamente, estar mais presente ainda na ajuda, na sua tarefa também de proteção civil. E nesta situação excepcional, e tendo em conta aquilo que disse, que prevê 2 anos e 2 anos para ultrapassarmos isto e 2 décadas de consequências, se prevê alguma reestruturação preventiva no regimento de apoio militar de emergência. Muito obrigado, Sr. Deputado. Hoje foi na mosca. Não, hoje foi na mosca. Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Almirante, embora já tenha sido aflorado pelo Sr. Almirante anteriormente, tem a ver com as nossas forças destacadas, FNDs, e não só, em várias missões de caráter internacional e de cooperação em diversos países, na RCA, no Afeganistão, no Mediterrâneo, na costa ocidental de África, e como sabemos, a Covid, enfim, está a entrar nestes países e em força, nomeadamente em África. O Bloco de Esquerda congratula-se pelo facto de ter sido cancelado um exercício militar na Europa, que era dos maiores dos últimos tempos e que Portugal também já não vai participar. Portanto, nos congratulamos pela retirada das tropas, é a nossa opinião, do Iraque. O que eu perguntava ao Sr. Almirante é qual o ponto da situação desses militares em termos de Covid, se existem planos de contingência, se ficaram numa situação de maior vulnerabilidade e já agora, se o Sr. Almirante nos puder dizer, como já aqui falou, que amanhã as nossas tropas na RCA irão entrar em operações, se nos pudesse dar alguns elementos de forma mais pormenorizada. Era só, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês Sousa Real, faz favor. Só uma questão muito breve, tem a ver com a questão dos abonos de alimentação para os militares em teletrabalho. Eu recordo que na audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional, o mesmo afirmou que esta questão iria ser resolvida e que os militares não iam ser prejudicados por estar em teletrabalho. Portanto, aquilo que gostaríamos de saber é se já está ultrapassada esta situação e se, de facto, os militares que estão em teletrabalho ou em assistência à família mantêm os seus abonos de alimentação. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Olga Silvestre, do Partido Socialista, do Partido Social Democrata. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Almirante, o tempo que vivemos não é indiferente a ninguém, nem a nenhum partido, pois é um tempo de luta, de coragem, de preocupação e de ação que nos convoca a todos e nos coloca à prova. Nunca é demais agradecer e louvar o trabalho desempenhado pelas Forças Armadas neste combate a um inimigo invisível e salientar que têm assumido um papel muito importante na defesa da saúde pública através das várias ações que têm realizado e que são públicas. Mas importa também não esquecer os mais vulneráveis, e aqui falamos dos deficientes das Forças Armadas e dos antigos combatentes, que, dadas as suas fragilidades, importa saber o seguinte: que apoios estão a ser concedidos aos deficientes das Forças Armadas e aos antigos combatentes neste momento tão complicado de combate à pandemia do Covid-19? Tem o Sr. Almirante conhecimento do número de casos nestes dois universos de pessoas? Está previsto algum plano para acolher estes cidadãos, caso seja necessário, em face do possível agravamento da pandemia? Quanto aos hospitais de campanha, que em boa hora foram criados, importa saber qual a taxa de ocupação das dezenas de camas aí colocadas em Lisboa e no resto do país. Gostaríamos também de saber como está a ser realizada a articulação com o Exército para a utilização do Centro de Apoio Médico Covid-19, que foi instalado no antigo Hospital Militar de Belém. O Sr. Almirante confirma que esta estrutura tem problemas de falta de equipamentos? Também gostaríamos que nos informasse para onde foram os equipamentos dos antigos hospitais nos ramos das Forças Armadas. Termino reafirmando a vital importância das Forças Armadas nesta missão. Sr. Almirante, que não lhe faltem os meios para lutar, para que todos tenhamos a esperança de vencer este inimigo. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Almirante e queria-lhe fazer uma pergunta prospectiva para o próximo verão relativamente à Polícia Marítima. Eu uma vez ouvi um oficial das Forças de Segurança dizer que no local onde há assaltos a viaturas a prioridade da polícia não deve ser multar as mal estacionadas. E a Polícia Marítima tem 30 missões. Nós sabemos que ela tem os meios que tem. Na nossa região, o Sr. Almirante é um ilustre cidadão do Distrito de Leiria. Na nossa região, os pescadores dizem que exerce com imediata prontidão a fiscalização à sua atividade piscícola. Naturalmente que a Polícia Marítima dirá que exerce todas da mesma forma, mas tendo em conta que a polícia tem os meios que tem e uma vez que vai haver um reforço de fiscalização da sua ação no próximo verão, aquilo que eu queria perguntar ao Sr. Almirante é que se está prevista alguma hierarquização de prioridades na atuação da Polícia Marítima, tendo em conta a exiguidade dos seus meios, para o próximo verão.
Depois, se está prevista uma articulação entre a Polícia Marítima e as câmaras municipais. Normalmente, subentende-se que a Polícia Marítima depende das capitanias dos portos, o que não é verdade. A Polícia Marítima tem uma autoridade nacional e muitas vezes essa articulação com as câmaras municipais não é feita e ela tem que ser feita muito estritamente e tendo em conta que a situação que vivemos, ainda mais é necessário essa colaboração. E, portanto, queria perguntar ao Sr. Almirante se está prevista haver essa colaboração. E, por fim, perguntar se está prevista algumas outras forças, nomeadamente os fuzileiros, participarem conjuntamente com a Polícia Marítima nas ações de patrulhamento e fiscalização da nossa costa e das nossas praias durante o verão. Muito obrigado. O Sr. Deputado vai guardar essa perguntinha e quando vier cá o Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, coloca essa pergunta. Mas as capitanias, o capitão de Porto é também comandante local da Polícia Marítima. Para terminar, a Sra. Deputada Ana Miguel Santos, faz favor, do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente. Termino para cumprimentar o Sr. Almirante e todas as Forças Armadas e parabenizá-lo na sua pessoa o excelente trabalho que as Forças Armadas têm desempenhado para o Partido Social Democrata e tem sido esse a nossa pedra de toque. As Forças Armadas devem ter um papel fundamental no combate à pandemia Covid-19. São, sem dúvida, o único agente de proteção civil que tem as valências multidisciplinares e que consegue responder a todos os desafios que são enormíssimos, alguns que desconhecemos e que virão a mostrar no futuro. Consideramos que as Forças Armadas terão um papel fundamental, sobretudo neste momento, ou melhor, no momento em que se vier a aliviar estas medidas de confinamento e, portanto, para a tão desejada normalidade e, eventualmente, até na existência de uma nova vaga epidemiológica. E, portanto, para nós as Forças Armadas não podem ser um armazém, digamos assim, dispensador de material, deve ser muito mais do que isso e, portanto, para o Partido Social Democrata, as Forças Armadas estão a desempenhar a sua missão e a missão que lhes é também ou está no seu DNA. E dito isto, eu queria perguntar, e desde já permita-me, antes de fazer a pergunta, só dizer que para nós estamos confortáveis com esses episódios recentes e, portanto, as Forças Armadas sabem melhor do que ninguém desempenhar as suas missões e, portanto, eu queria ouvi-lo só um pouco sobre aquilo que tem sido o feedback que tem recebido de outras Forças Armadas de países europeus, eventualmente Espanha, Itália e França, aqueles mais próximos, qual tem sido a participação das Forças Armadas e, para concluir, a assistência militar no combate à crise e nas operações militares e civis da União Europeia no âmbito da política comum de segurança e defesa. Muito obrigada, Sr. Almirante. Muito obrigado, Sra. Deputada. Hoje o PSD ganhou na pontaria. Foram 2 tiros, 2 tiros na mousse. Bom, Sr. Almirante, nos termos da grelha que nós aprovamos, o Sr. Almirante tem 14 minutos para responder. Se o Sr. Almirante entender necessário mais algum tempo, nós agora estamos com folga de tempo, mais algum tempo para expor algumas das ideias que tinha articulado na sua intervenção. Sr. Almirante, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, e vou começar então por terminar a resposta ao Sr. Deputado Fernando Negrão sobre as regiões autónomas. Ao Sr. Deputado Diogo Leão, sobre as regiões autónomas. Tem corrido muito bem. Os comandos operacionais dos Açores e da Madeira têm-se articulado com as forças militares da região, com o Exército, com a Marinha e com a Força Aérea. No caso da Força Aérea na Madeira é meramente residual, mas tem corrido tudo sem qualquer problema e também tem prestado muito apoio aos senhores representantes da República. Porque uma das coisas que se verificou é que o cargo de representante da República em situação destas, no estado de emergência, ele não tem um staff e, portanto, nós temos-lhe dado algum apoio para garantir o desempenho das funções. Relativamente ao Sr. Deputado Negrão, a audição com o Sr. Presidente da República, de facto, nós conversámos muito sobre as missões em curso,
o que é que estávamos a fazer. Abordou-se como se abordou aqui esta questão. Bom, mas as Forças Armadas podem apoiar as forças e serviços de segurança? Com certeza que podem. Mas, como nós bem sabemos, e o Sr. Deputado António Filipe ainda há pouco disse, nós não estamos a viver nenhuma crise de segurança no país. Nós não há aqui, e as forças de segurança têm cumprido a sua missão com bastante brilhantismo, competência e de forma bastante, não há necessidade. E, portanto, isso também foi conversado com o Sr. Presidente da República. Aliás, o Sr. Presidente, depois, a seguir a mim, recebeu o Diretor Nacional da PSP e o Comandante-Geral da Guarda. E, portanto, essas questões foram faladas. Sobre a questão da fiscalização da fronteira, de facto, abordaram-se possibilidades dentro daquilo. Eu há bocado disse, nós temos uma diretiva operacional. Se chegar o dia em que, de facto, nós tenhamos que apoiar as forças e serviços de segurança, até porque sabemos o que está a acontecer noutros países, e tenho aqui esta tabela que posso disponibilizar aos senhores deputados para verem o que é que as Forças Armadas dos outros países estão a fazer, e alguns estão a fazer missões de segurança interna a apoiar. Posso deixar tudo aí. E, portanto, nós planeámos isso dentro daquilo que é o regime que está estabelecido de articulação entre o SENFA e a Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna. Se a Sra. Secretária-Geral um dia me ligar a dizer ao Sr. Almirante é preciso apoio das Forças Armadas para esta tarefa das Forças de Segurança, nós já temos tudo preparado e depois é apenas definir as regras de empenhamento em termos de como é que nós vamos cumprir essa missão. E as regras estão definidas no documento de articulação, que em boa hora foi feito e como os seus deputados sabem, há 11 anos que esse documento estava para ser aprovado e que não havia entendimento. Foi, apesar de haver colaboração entre então o senhor deputado, que foi diretor nacional da PJ, sabe perfeitamente o apoio que a Marinha tem com a Polícia Judiciária no combate à droga. Isto há décadas, não é? E, portanto, essas colaborações existiam. Agora estão regulamentadas, existe um documento enquadrador que estabelece os procedimentos e que estão perfeitamente consensualizados entre as Forças de Segurança e as Forças Armadas e não haverá o mais pequeno problema quando isso for necessário e se isso vier a ser necessário. Mas, como eu digo, daquilo que eu tenho visto, não há necessidade nenhuma nestas circunstâncias. E, portanto, era a questão... a articulação com a ANPC, os fogos e a pandemia. De facto, é um grande desafio, mas nós já estamos a planear para ele. O que é que nós fizemos? Aqui há a questão de 3 semanas atrás, trabalhando com o Sr. Ministro da Defesa, trabalhando com o Sr. Ministro do Ambiente, trabalhando com o Sr. Ministro da Administração Interna, desenvolvemos nós nas Forças Armadas a ideia de termos um sistema de vigilância das florestas que supletivo àqueles que existem. Já existem alguns drones, mas o que nós vamos ter este ano é uma capacidade reforçada de drones que garantam uma monitorização das nossas florestas, porque vamos estar simultaneamente com o Covid e vai haver a época dos incêndios. E, portanto, neste contexto, as Forças Armadas apresentaram a sua ideia, que foi acolhida e já foi aprovada pelo Sr. Primeiro-Ministro, e, portanto, a Força Aérea está neste momento a adquirir um conjunto de 12 drones que, em colaboração com os outros ramos, vai operar nas áreas de que a Proteção Civil o requerer e também com o Instituto das Florestas. A articulação entre as Forças Armadas e a Proteção Civil nos fogos e nesta pandemia tem sido perfeita. É uma cooperação que está muito oleada e, portanto, não suscita qualquer preocupação e vai correr tudo lindamente como tem acontecido nos últimos anos. Agora, destas outras intervenções, o espírito de missão, o espírito de serviço, Sr. Deputado, que agradeço as suas referências, agradeço também o reiterar da questão dos antigos combatentes e tem sido uma marca do meu mandato. Eu, porque sou neto, bisneto de antigos combatentes, de gente que se sacrificou muito nessas ações, talvez tenha uma sensibilidade um pouco mais aguda nesse aspecto. E, portanto, uma das preocupações que tivemos se criou esta situação foi acorrer ao IASFA, ao Lar de Oeiras e ao Lar de Runa,
Eu falei com o general Serafim e disponibilizámos o HFAR, disponibilizámos também os voluntários, já tivemos que correr até em desinfecções e tratamento de 11 idosos que tiveram Covid, lá aqui em Oeiras, e também o HFAR aqui em Lisboa. As instruções que eles têm é qualquer antigo combatente que chega à porta do HFAR e diga que precisa de ser atendido, entra. Seja Covid, não seja Covid, não há qualquer restrição para os antigos combatentes. Posso-lhe dizer que outro dia, quando fui com o capelão das Forças Armadas distribuir máscaras ali para o pé de Santa Apolónia, apareceu uns senhores africanos e eu perguntei-lhe se ele era antigo combatente. E ele disse-me que era antigo combatente. Isto era daqueles que iam receber as refeições gratuitas. Disse-me que vivia há 20 e tal anos em Portugal, mas que agora tinha ficado em emprego, trabalhava na construção civil, tinha ficado sob emprego e tinha que recorrer àquelas refeições gratuitas. E, portanto, eu perguntei-lhe logo como é que ele estava de saúde e disse-lhe a ele para ir ao hospital se necessitasse. Mas, felizmente, ele estava bem. Os antigos combatentes são uma grande preocupação dos chefes militares. Eu já voltarei ao tema dos antigos combatentes quando falar depois no estatuto, é já de seguida, do estatuto dos antigos combatentes. Eu vejo, como sabem, no anterior governo, na anterior legislatura, estava preparada um diploma relativo a isso pelo nosso querido e saudoso amigo, o Dr. Miranda Calha, que era ele que tinha essa responsabilidade. Mas depois, à última hora, já no fim da legislatura, o assunto não pôde andar para a frente e aquilo que aconteceu foi que, na estrutura atual do Governo, e temos uma secretária de Estado dos antigos combatentes e dos recursos humanos. Porquê? Vejam, são os dois problemas que denotam que há, do ponto de vista político, uma preocupação. Cuidar dos antigos combatentes e também dos recursos humanos. Eu tenho falado frequentemente com a senhora Secretária de Estado sobre esta problemática e vejo o grande empenho que ela tem em resolver esta questão e eu estou convencido que este assunto vai ser resolvido com brevidade e, portanto, muito antes do fim da legislatura. A execução da LPM, o senhor deputado Carlos Reis do PSD. Sem dúvida nenhuma que a LPM tem que ser executada porque as missões não continuam e, como nós bem sabemos, e até porque vimos nesta crise, quando os meios militares ou os materiais que têm utilidade estratégica são necessários, depois não existem nas prateleiras dos supermercados. A nossa reserva estratégica de máscaras e de outros produtos, quem a tinha era o laboratório militar. Mas nós nós, Forças Armadas, tivemos que fazer compras, só que as fizemos logo no início e, portanto, nós hoje não temos qualquer limitação de máscaras no Hospital das Forças Armadas, nem de medicamentos, nem de nada. Porquê? Por causa do tal grupo do conhecimento que nós criámos e que os seus deputados amanhã vão ter a oportunidade de ver, nós tomámos as decisões antes de haver esta crise severa em Espanha e na Itália e de haver uma corrida também aos equipamentos e estas máscaras dos Estados Unidos, etc. E, portanto, abastecemos-nos em tempo. E, portanto, nós temos abastecimentos no HFAR até ao fim do ano, mesmo em esforço máximo do HFAR, sem qualquer problema. Agora, evidentemente, temos que executar a lei de programação militar para que as Forças Armadas mantenham um conjunto de capacidades para acorrer às diferentes circunstâncias que surgem sempre de forma imprevista. E é por isso que os programas vão todos avançar. Evidentemente, alguns agora sofreram algum retardo, fruto das circunstâncias desta pandemia mundial. Mas há um que não sofreu, a cyber, tudo o que é ciberdefesa. Porquê? Porque esse vai ser um grande desafio que nós vamos ter aqui para o futuro. É cada vez mais, por estarmos dependentes das comunicações da internet, vamos ter este tipo de necessidades. E veja, as reuniões que nós antigamente íamos a Bruxelas, agora não estamos a ir a Bruxelas, estamos a tê-las do Centro de Ciberdefesa das Forças Armadas. Porquê? Porque é ali que está o sistema mais seguro de comunicações da NATO e é aí que podemos falar com os graus de classificação que estão estabelecidos. Fontes de financiamento e as taxas de execução. Bom, a taxa de execução do ENCFA, nós temos que admitir que, em termos das nossas capacidades sanitárias, no ENCFA temos duas fontes de financiamento,
que são os 18 milhões de euros que estão na Direção-Geral do Orçamento do plano de capacitação do HFAR, que já foram libertados e que as obras já começaram e vamos construir um novo bloco cirúrgico, reconstruímos toda a infraestrutura de circuitos de água, de gás, de eletricidade. Veja que o HFAR, o ano passado tivemos que alugar 2 geradores, no esforço no verão de máximo de uso de energia, tivemos que alugar 2 geradores a uma empresa porque os geradores, o HFAR não pode parar, não é? E, portanto, se houvesse uma crise da EDP, tínhamos que ter ali 2 geradores porque os geradores do HFAR não aguentam, porque aquilo era o hospital da Força Aérea. Tinha um volume de doentes. Agora, com as Forças Armadas, tem mais edifícios e tem mais utentes e, portanto, tivemos que fazer isso. Portanto, temos essa fonte de financiamento e temos a fonte de financiamento da Lei de Programação Militar, que são cerca de 5, 6 milhões de euros para um conjunto de capacidades. Nós estamos convencidos, as obras estão em curso já, e estamos convencidos que até ao fim do ano vamos ter uma boa execução das capacidades de investimento no hospital e vamos conseguir completar este programa que já vem de há vários anos atrás. Sobre as taxas de execução do Ramos, eu não sei. Não sei porque é que o Exército teve essa baixa taxa de execução. Mas se o chefe do Exército cá vier, eu recomendo que lhe pergunte. A estrutura do Regimento Militar de Emergência. O Regimento Militar de Emergência é uma unidade do Exército, já a visitei, que surgiu há uns anos atrás, em Abrantes, no sentido da adaptação do Exército e da organização de capacidades para apoiar a proteção civil neste esforço crescente que as Forças Armadas têm tido de apoiar os bombeiros. E como há bocado disse o Sr. Deputado António Filipe, e eu reitero, de facto os militares não são bombeiros. Eu não empenho militares a apagar fogos. Quem sabe apagar fogos são os bombeiros. O que nós sabemos é apoiar logisticamente os bombeiros. E não temos complexo nenhum por isso. Como não temos complexo nenhum no dia que for necessário de apoiar as forças de segurança. Não temos. É o nosso dever e o nosso sentido de serviço aos portugueses. E, portanto, os militares, é neste contexto de, como a Sra. Deputada Ana Miguel disse, de agente da Proteção Civil, as Forças Armadas são um agente da Proteção Civil, que nós fazemos isso. E, portanto, o Regimento Militar de Emergência foi uma bela decisão do Exército no sentido de organizar as suas capacidades para apoiar a Proteção Civil. Porquê? Porque o Exército é que tem mais homens e o Exército não tem missões em tempo de paz, como tem a Marinha e a Força Aérea, busca e salvamento, etc, etc. O Exército em território nacional está muito confinado ao aprontamento, ao treino, e, portanto, o Exército, e muito bem, quando começou a haver este incremento de necessidades de apoiar a Proteção Civil, o Exército encarou isso como uma capacidade sua e, muito bem, fez esse tipo de trabalho. O Sr. Deputado Vasconcelos, sobre Covid. Não temos nenhum caso de Covid nas nossas FNDs. As nossas FNDs, as maiores, têm médico e têm enfermeiro. Ainda ontem, se forem ao site do ENCFA, está lá um filmezinho feito pela médica da FND, que está na RCA, a dizer quais são as regras que ela impôs lá no pessoal. Nós também fornecemos o equipamento, por exemplo, hoje foi um carregamento de material sanitário para a RCA, para o pessoal ter em quantidade para estar protegido. Foram feitas segregações. Portanto, o nosso pessoal, como sabem, está em Bangui e foram proibidas as interações com a população. Também o pessoal contratado que trabalha na cozinha e essas coisas está sujeito a regimes de higienização iguais aos nossos militares e usa equipamento adequado para não contaminar, porque esse pessoal não vive dentro do campo militar de um pouco. E, portanto, nós temos as regras e o Hospital Militar está continuamente a monitorizar o estado sanitário dos nossos militares e não há qualquer preocupação. A Sra. Deputada Inês Sousa Real, o abono da alimentação está resolvido. Foi resolvido esta semana ou na semana passada, não sei. Hoje é aqui, a terça-feira, foi resolvido na sexta-feira. Portanto, está tudo tratado. A Sra. Deputada Olga Silvestre, desculpe, eu não tinha daqui, como eu sou miúpe, e eu é que sou miúpe, a falta é minha.
Eu vejo mal ao longe e não tinha visto que era a senhora deputada que estava aí e saúdo-a porque é uma digna representante do Distrito de Leiria e é com todo o gosto que a saúdo também nessa particularidade. Os deficientes e os antigos combatentes, já falei, portanto, estejam absolutamente descansados que nós estamos muito atentos às fragilidades destas pessoas. Já tivemos nos antigos, nos lares, como eu disse há pouco, tivemos 11 casos no IASFA, em Oeiras, acolhemos, tratámos de tudo, desinfetámos, está tudo normalizado já em Oeiras. O nosso hospital de campanha é exatamente para isso. Quando tivermos que aqui em Lisboa acolher mais algum lar e sobretudo pessoas acamadas, o hospital de campanha tem essa função e ela foi tratada com o Serviço Nacional de Saúde e esse hospital está disponível, são 32 camas que estão disponíveis para isso. Faltas de equipamento. Nós não temos falta de equipamento, como eu disse, no ENCFA, e também sei que os ramos das Forças Armadas se foram reequipando, porque este grupo do conhecimento depois difunde todas as suas ideias para os 3 ramos das Forças Armadas. Para onde é que foram os antigos equipamentos? Olha, alguns foram para o Hospital das Forças Armadas. Eu próprio já beneficiei de um deles, porque ainda existia o Hospital de Marinha, eu tive um cancro e fui lá tratado, e na altura lembro-me bem que estava lá um TAC, e esse TAC, quando eu faço estes controlos do tumor que tive, é nesse TAC, e portanto eu vejo lá no Hospital das Forças Armadas. Agora, evidentemente, perguntar-se essa questão já aqui foi levantada, o Hospital Militar de Belém. O Hospital Militar de Belém foi uma infraestrutura que teve um papel importantíssimo no campo das doenças infectocontagiosas, mas foi desativada há uns anos atrás. Hoje só tem as paredes e, portanto, ele estava para ser cedido à Misericórdia de Lisboa e à Câmara Municipal para fazerem um centro, julgo, um hospital de cuidados continuados, mas nestas circunstâncias atuais, aquilo que vale a pena nós pensarmos, isso eu deixava essa reflexão aos seus deputados. Nós não podemos gerir as Forças Armadas como se gera uma empresa em que se tem que pagar dividendos aos sócios e, portanto, a empresa tem que ter a máxima eficiência. Nas Forças Armadas tem que se admitir sempre um pouco de ineficiência para correr a estas situações imprevistas, e todos os países fazem isso. Nós não podemos ter um hospital das Forças Armadas só para atender os doentes que as Forças Armadas têm naquele momento. Porque se assim fosse, vejam, como é que se teria ocorrido àquela gente lá do Porto? Se não se tivesse em tempo mandado fazer aquelas duas enfermarias, recuperá-las. Enfim, é preciso perceber que o Estado, aliás, isso vai ser um dos grandes temas de reflexão que vai resultar dessa crise, é o equilíbrio entre aquilo que são as responsabilidades dos Estados perante os cidadãos e dos próprios cidadãos perante o Estado. E isso acontece em todas as crises dessa natureza. E desde a Idade Média que é assim. E veja, foi uma destas crises que levou a que houvessem militares dos quadros permanentes e se edificassem no século XVII, se começassem a fazer exércitos permanentes na sequência de uma crise deste tipo, uma pandemia, e depois das guerras que ela ocasionou. E, portanto, nós vamos ver isso, de certeza absoluta. E os seus deputados, que têm vários quadrantes políticos aqui, vão ter ampla oportunidade para debater essa relação entre o Estado e o cidadão. Mas eu agora já estava a extravasar um bocadinho as minhas funções de CENCFA e a falar como professor de Ciência Política. Mas isso não é bagui chamado agora. Bom, mas para concluir, a Polícia Marítima, Sr. Deputado, não lhe posso falar, como lhe disse, estou aqui muito supervisionado pelo Sr. Deputado Vasconcelos, que está sempre muito atento àquilo, e não está cá já o Sr. Deputado também, que era muito empenhado do Partido Comunista, o Jorge Machado, que também era sempre uma pessoa muito empenhada na Polícia Marítima. Eu, como chefe militar, a Polícia Marítima, há uns anos atrás, 2011, salvo erro, saiu da estrutura da Marinha. Os agentes da Polícia Marítima, os quadros da Polícia Marítima, têm o estatuto de militarizado.
Mas eles não pertencem à Marinha, pertencem a uma estrutura que se chama Autoridade Marítima. E, portanto, eu não tenho qualquer competência sobre ela, gostava, e era capaz de responder a isto tudo, mas subscrevo e respeito com toda a humildade a determinação do Sr. Presidente e, portanto, o Almirante calado, quando cá vier, falar-lhe-á disso com todo o gosto. A Sra. Deputada Ana Miguel, agradeço as suas referências à proteção civil e, de facto, nós não somos um dispensador de material. E como não somos um dispensador de material, eu ia aproveitar a resposta à senhora deputada para lhe dizer aqui meia dúzia de coisas. A primeira é que nós nos preparamos para esta crise com uma organização completamente diferente, como se estivéssemos em guerra, porque nós sabíamos que isto é uma guerra biológica e é assim que nós estamos a atuar. E, portanto, criámos um grupo de planeamento no Estado-Maior, tem a célula de conhecimento, que amanhã vão ver, tem a célula de planos e a célula de logística. E depois criámos um grupo de comando e controle, que é no centro de operações que já conheceram e que já visitaram, onde está o general Serronha a comandar e controlar as operações. Ativámos a força de reação imediata, veja lá, uma força que é para combater, ativámos-la para comandar e controlar todas as Forças Armadas para fazer a logística desta operação. Articulámos, é lá que se articula tudo com a ANPC, com o Ministério do Trabalho e com a Direção-Geral de Saúde e também com os 5 oficiais de ligação que em boa hora o Governo criou com os 5 secretários de Estado para garantir esta coordenação, porque é muito essencial. E depois temos também um briefing de decisão diário, que hoje não houve, que é para mim. Depois, o que é que temos andado a fazer? Apoios a lar de idosos, já aqui foi amplamente falado. Apoio na realização de desinfecções. Estamos prontas para começar a atuar, e eu já vou dizer onde, que é uma novidade, julgo, para os senhores deputados, ou vai ser, 60 equipes do Exército e 20 da Marinha. Estas 60 equipes, o que é que vão fazer? Apoiar a abertura do ano escolar. Um trabalho da maior relevância para as Forças Armadas. Vão abrir cerca de 800 escolas com o ensino secundário, com o 11º e 12º ano. E temos tido reuniões frequentes. A primeira reunião foi a semana passada, comigo, com o Sr. Ministro da Defesa, com o Sr. Ministro da Educação, com o Sr. Secretário de Estado da Educação e a Sra. Secretária de Estado dos Recursos Humanos e da Defesa, e de várias, depois, outras pessoas do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, que eu não recordo o nome, e, portanto, foi pedido às Forças Armadas que criassem, que se disponibilizassem para apoiar o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação no desenvolvimento de medidas de confiança e de segurança nas escolas. E, portanto, as Forças Armadas vão ter aqui um papel relevantíssimo nisto. E estas 80 equipes o que vão fazer é isto. Andar por todo o país a fazer o quê? Dar formação a professores e a funcionários. Desinfetar alguns estabelecimentos, sobretudo os que têm estado abertos, porque os que têm estado fechados não têm contaminação. Fazer ações de sensibilização junto dos alunos e colaborar num manual de procedimentos. Nós vamos ter o planeamento disto, que é uma operação gigantesca, como estão a ver, na sexta-feira, para depois começarmos a trabalhar logo que possível. Temos apoiado os médicos, os doentes, do Serviço Nacional de Saúde. É a hemodiálise de Braga, quem a está a fazer somos nós no Porto. O HFAR de Lisboa tem tido reuniões com a Administração Regional de Lisboa e Val do Tejo e, portanto, vamos começar a apoiar os hospitais aqui. Também fizemos outra coisa que os seus deputados certamente não se aperceberam, foi criar no HFAR serviços de triagem e internamento, que foram disponibilizados a todas as forças de segurança e forças militares. Temos neste momento internados agentes das forças de segurança. 8. Linhas de apoio. Criámos a linha Covid-19 para aliviar a linha do Serviço Nacional de Saúde. E estamos a apoiar todos os funcionários do Ministério da Defesa, civis também, polícias, etc. Está tudo, quem quer recorre a esta linha para aliviar o Serviço Nacional de Saúde. E temos também uma linha médica de atendimento pediátrico, sobretudo para apoiar Nós não temos esta capacidade no HFAR, mas com um voluntário que se disponibilizou, um médico pediatra voluntário que se disponibilizou, está a trabalhar no HFAR a apoiar os pais que são militares e que têm os seus filhos com alguma preocupação. Depois aumentámos bastante a capacidade de resposta do HFAR do Polo Lisboa e do Polo do Porto, com as capacidades que eu já referi.
eu só não falei em pormenor em Lisboa. Temos 14 ventiladores e 70 camas num bloco e depois temos mais 6 ventiladores e 66 camas noutro bloco, para além das 32 camas do Hospital de Campanha. Os centros de acolhimento, já falámos aqui amplamente deles, temos neste momento usados apenas 2, Ota e Tavira, Ota com 6 migrantes, Tavira com 6 migrantes da Índia e Ota com 166 trabalhadores de diversas proveniências, todos estrangeiros. Os voluntários também já falámos, não vale a pena estar a referir. Disponibilização de capacidade laboratorial. Já aqui foi falado, o laboratório está a fazer, o nosso laboratório militar, 50 testes por dia a militares e forças de segurança. E o laboratório militar está também a fazer gel desinfetante, cerca de 3 mil litros por dia, e a apoiar e a gerir a distribuição da reserva estratégica de medicamentos e dispositivos. É o Hospital Militar que faz isso. Apoio aos sem-abrigo, 1.200 refeições que distribuímos por dia. As refeições não são nossas, são da Câmara Municipal de Lisboa. Também distribuímos, um fim de semana, há uns dias atrás, 5.000 máscaras e apoiámos os centros de acolhimento de sem-abrigo do Funchal e em Tavira, com vários material. Para aproveitar uma expressão da senhora deputada Ana Miguel, dispensador de material, nós dispensámos 80 tendas, 5.420 camas e equipámos os hospitais de campanha. Mas eu agora queria partilhar uma coisa com os senhores deputados. É que porque é que os hospitais de campanha, por exemplo, ontem não foram para o hospital universitário e tiveram que ir para a OTA? Porque os nossos centros de acolhimento de doentes são completamente diferentes destes centros de acolhimento de doentes das câmaras municipais ou das universidades, ou seja lá do que for. Esses só fornecem camas, roupa e casa de banho. Nós, para além disso, fornecemos alimentação, limpeza, lavandaria, recolha de lixo e segurança. E isto faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Ora, isto é porquê? Porque é as Forças Armadas que conseguem organizar estas capacidades. Portanto, senhora deputada, parecendo que é dispensar material, e foi, e por exemplo, uma situação... Nós dispensamos capacidades. E aqui o senhor Presidente lembra-se bem daquela situação que ocorreu em 2017 nos fogos, quando o senhor Comandante, na altura da Proteção Civil, me liga, o senhor Coronel Leitão, e me diz assim: ó senhor Almirante, eu preciso de 6 pelotões de fuzileiros. Eu disse: não lhe dou pelotões de fuzileiros. O senhor diga-me lá qual é a missão, que eu crio uma capacidade para cumprir a missão. As Forças Armadas não é assim que trabalham. E, portanto, apoio logístico, uma coisa muito importante que estamos a fazer e que não tem sido falado. Somos nós que criámos para apoiar o Serviço Nacional de Saúde. Este material todo que chega do estrangeiro e os donativos é gerido por nós. Nós temos um grupo que se chama o Centro Logístico Conjunto, que é dos 3 ramos, que estamos a gerir todo o material, a inventariá-lo, e depois ou o distribuímos nós, Forças Armadas, ou então são os transitários que depois levam para os sítios adequados. Nós o que fazemos especificamente para apoiar a reserva estratégica de medicamentos do Ministério da Saúde, isso é o Exército que faz. E já aumentámos a nossa reserva estratégica de medicamentos em 15 toneladas de material que chegou esta semana. São essencialmente EPIs. Transporte de material e pessoal, temos evacuado cidadãos da França e da Roménia, evacuamos, temos feito voos frequentes todas as semanas para as regiões autónomas, levar material, e na inovação, também já houve aqui um senhor deputado que falou na inovação. Nós temos alguns projetos. Temos o Hospital Seguro, que é definir as boas práticas para ligar com esta pandemia. E o que é que nós estamos a fazer? A pôr em prática as regras de uma guerra biológica. Foi isso que pusemos dentro do hospital, a doutrina NAT que existe para isto. E temos também outro projeto que é o Hospital Inovação, onde abrimos o hospital a empresas, a outros hospitais, a médicos que quiserem testar lá os seus equipamentos. E é assim que nós já desenvolvemos máscaras não hospitalares e não filtrantes, fatos integrais e sobrebotas impermeáveis, isto tudo com a indústria nacional. Identificação de tecidos e não tecidos com capacidade filtrante.
Desenvolvemos também com uma empresa nacional que o Sr. Deputado conhece bem, que é de um grande inventor português, o Sr. Noras, uma máscara facial ventilada, que é uma coisa inovadora e que já está em uso, viseiros de proteção com a Casa da Moeda, e temos com a FCT um projeto de biodescontaminação de filtros de máscaras de proteção para efeitos de reutilização destas máscaras. E, portanto, como veem, as Forças Armadas têm feito um conjunto de iniciativas que nos orgulham, mas que não são mais do que o nosso dever. E era tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Almirante. Como vê, teve oportunidade de falar conforme também eram as nossas expectativas em ouvi-lo. Queria, mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade e a forma pronta como respondeu ao nosso convite para vir aqui a esta audição. Agradecer aos seus deputados o cumprimento rigoroso dos tempos que nos permitiu possibilitar esta intervenção final do Sr. Almirante Silva Ribeiro, que foi, penso eu, a benefício de todos, porque muito esclarecedora. Os coordenadores estão convidados para amanhã irem ao Ministério da Defesa, ao Estado-Maior-General das Forças Armadas, conhecer o centro de conhecimento que tem estado no centro da organização desta ação das Forças Armadas. Agradecer uma vez mais aos senhores deputados a reunião. Entrarei em contacto agora com os chefes militares, por intermédio do Sr. Comodoro Noronha de Bragança, para organizarmos as seguintes audições. Muito obrigado e uma boa tarde para todos.